Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast, ao primeiro episódio do podcast Contaram na Praça. O podcast aí que eu estou muito feliz de estar lançando aqui em Alfredo Wagner, na cidade que eu amo muito, muita gente talentosa. E para começar o primeiro episódio, eu recebo pessoas muito talentosas aqui no podcast. E eu queria dar muito boas-vindas à Origem, Cia do Rock, Jorge, Marcos, Juliano, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite. Imagina, é um prazer. A gente que agradece, na verdade, né? A honra é toda nossa. Obrigada, gente. Só antes da gente começar esse bate-papo, né? Queria fazer uns agradecimentos aqui, principalmente para o Jonas Schitz, que aqui da Advocacia Schitz, que cedeu esse belíssimo espaço para a gente. Também a Schitz também, dos Salgadinhos, que é, olha, muito bom, melhor aqui da cidade e da região, que também a gente daqui a pouco vai estar comendo aqui. A Camila, a Jerusa, minhas amigas, ao Rafa, meu namorado também, todo mundo aí que me apoiou de toda forma e para ajudar aqui a sair. Mas vamos direto ao papo, que eu tenho certeza que hoje vai ser muita coisa legal falar aqui com esses rapazes, porque eu quero começar sabendo, gente, a origem da origem. Como é que surgiu aí a banda Cia do Rock? A gente já está remontando há 30 anos aí, né? Daí para mais. A nossa banda, na verdade, nasceu dentro de um grupo de jovens chamado ABC Shalom, né? Um grupo bastante conhecido aqui na cidade, nos anos 90. Na verdade, o grupo é dos anos 80, né? E nos anos 90 a gente montou essa banda para animar retiros, missas e tal. E daí, aos poucos, esse grupo fazia eventos, né? Na praça, fazia, como que a gente chamava? Barzinho? Fazia uns barzinhos na praça, assim. E a gente começou a tocar para animar ali, para atrair as pessoas. E foi crescendo, na época, uma formação bem diferente, né? Tinham mais pessoas, a Elaine Almeida no começo lá estava junto. Tocava teclado, O Jorge tocava bateria junto com o Juliano. E eu só tocava, talvez até violão, só ou guitarra já, né? Era bem simplório. Eu lembro que a gente pegou umas caixas de som emprestado do seu Talico, lembra? Que bem no começo, né? Que a gente não tinha nenhum tipo de equipamento. E a gente também nem sabia quando foi comprado, acho que a dona Eunice que foi com a gente comprar, né? E a gente nem sabia muito o que estava fazendo. Na verdade, Marcos, até os primeiros instrumentos que a gente comprou, e equipamentos, caixas de som, eles deram origem a recursos que a gente levantou nesses eventos que a gente tocava na pracinha aqui de Alfredo Wagner, né? A gente fazia um barzinho ali, vendia refrigerante, salgadinho, e a gente arrecadou fundos para a gente comprar os primeiros equipamentos, bateria, guitarra, baixo, né? E vocês já tocavam, no caso, esses instrumentos e tinham alguma coisa? Primeiro comprar para depois aprender? Mais ou menos. O músico, vamos dizer assim, mais profissional era o Marcos, ele já tocava violão. Mas eu tinha 11 anos, era muito jovem. Ele já era cantor. Eu e o Juliano não éramos... a gente aprendeu ali, começamos ali. Inclusive eu e ele, a gente dividia a bateria, cada um tocava uma música. Daí faltava um baixo, né? Então daí, depois de um tempo eu fui pro contrabaixo. Daí depois fui pra guitarra, o Júlio ficou na bateria, depois o Marcos foi pro baixo e sempre cantando. E a gente também tocou numa época que era da renovação, quando cresceu a renovação carismática católica, que era um movimento foi o que impulsionou, né? Que tinha mais música mais agitadinha, animada, né? mais animada, porque antigamente na escola antiga da Igreja Católica as músicas eram um pouquinho mais clássicas, vamos dizer assim. E com os evangélicos, assim, que veio aquela onda. Daí também a nossa igreja ali, ela também foi por essa vertente da renovação carismática e a gente começou a tocar por isso, porque daí tinha bateria, inclusive, dentro da igreja. Eu lembro que o falecido Padre Afonso, a gente tocava lá e botava a mão no ouvido. Sim, era desconfortável ele para não os mais gostava, velhos, né? Ele não gostava, Antes mas... era que só o órgão? Antes era só o o violão, né? Mas, a dona Valdemira, por exemplo, tocava lá a harmônica, né? E aquilo era a tradição, e a bateria realmente dentro da igreja, aquilo causava
Mas ele também nunca proibiu, é só um detalhe que eu observava, assim, que ele não estava muito de acordo, mas também ele via que era bom porque daí as pessoas batiam palmas dentro da igreja, inclusive. E dançavam, cantavam, né? Principalmente o estímulo aos jovens, né? Os Chamar os jovens a tinha os participar. grupos de jovens, né? Isso, né? Então a gente começou ali a tocar, assim, mais, vamos dizer, em conjunto, em equipe, né? Complementando o comentário dela, de fato, no começo a gente comprou o baixo e nem sabia como tocar. As bandas tinham guitarra, baixo e bateria. E o Jorge foi pro baixo exatamente porque não tem ninguém no baixo, né? E ninguém sabia tocar o baixo. A gente foi vendo como é que era. O baixo realmente a gente aprendeu na prática. E o violão eu já tocava, né? Até porque a bateria a gente já tinha uma experiência muito grande de fanfarra do colégio. Somos todos da fanfarra. Verdade. Todos veteranos, assim, né? Eu toquei, sei lá... Enquanto eu estive na escola, eu toquei na fanfarra, né? Inclusive, repeti de ano para tocar na fanfarra, né? Mentira, eu repeti para passar realmente uma educação de qualidade. Não, com certeza. Mas aí vocês começaram quem original, no caso? Quem começou a primeira... Acho que a gente pode falar do nome Origem agora, então. O nome da banda, na verdade, o nome que a gente mais tempo usou foi Cedo Rock. A gente teve outros nomes. Acho que no começo a gente se intitulava Banda ABC Shalom. Tem alguns colegas dizendo, o pessoal da Banda ABC ainda, porque a gente dividiu essa história de banda show com banda de igreja um bom tempo. A gente era uma boa banda de igreja também. Então, o falecido Padre Léo requisitava muita gente, porque a gente tinha a pegada, embora a gente fosse tecnicamente, não digo inferior, mas mais limitado do que o pessoal de fora que vem de escola e tal, a gente tinha uma natureza, alguma coisa que encantava as pessoas. Um carisma. Um carisma, né? As pessoas gostavam da gente, então a gente andava com o Padre Léo, tocava o estado inteiro, assim, então... Foi uma época que a gente tocava muito, muito, especialmente também na igreja. Então a gente vivia esses dois mundos, né? Um pouco rezando, um pouco tomando conhaque lá. Um pouco de alface. E a gente trazia um pouco desses elementos da igreja, assim, que a gente se apresentava também como uns guri que não usava droga, né? A gente tomava um conhaquezinho, mas tinha um posicionamento bacana, né? A gente, de alguma forma, representava aquilo que a gente vivia. Eu acho que isso aí também dava um respaldo moral pra gente, assim, né? Pelo menos a impressão que eu tinha, né? E vocês três são católicos? Somos católicos. E daí o Origem veio depois, que a gente trocou, né? A gente foi tocar fora e tal, e tem até uma simbologia nos 3 triângulos e tal, e a gente, na verdade, a gente voltou a tocar depois de adulto, muito influenciado pelo projeto do Festival do Inverno. A gente se reuniu, então se a gente está aqui, tem um pouco a mão de vocês nisso, que a gente se reuniu, na verdade, depois de adulto, agora nessa fase mais recente, para tocar no festival, que era acústico, sentadinho, né? O primeiro foi 2016, eu acho, né? 16, acho que foi 16, 17, 18, acho que foram 3 edições? 4. Daí veio a pandemia. Sei lá, não lembro mais. Eu participei. Foi por ali, né? Teve, eu acho que com a pandemia e políticos, né, que foram trocando, eu acho que... Trocam os projetos, né? Normal, mas foi muito legal. E eu lembro que quando eu fui assistir vocês ali, foi a primeira vez que eu vi, né? Só que eu achava que vocês já tocavam antes, então voltou, mas... Quanto tempo foi esse intervalo? A gente ficou longe um tempo, né? Daí... eu lembro que em 98 a gente tocou no Snoop Festival, em Santo Amaro, ali em Ariliu, na verdade, né? Então, a gente tinha a banda ativa, acho que a banda ficou ativa até 98, 99, com essa formação, né? Essa formação tiveram várias pessoas, né? Me ajudem a lembrar aí que tudo... Sim, passou algumas pessoas. A Elaine, que a gente já mencionou. Tem o Márcio, né? O Márcio Figueiredo, o Dark. O próprio Dark, né? Participou na banda. Tem o Rafael... Os dois, o Rafael e o Rodrigo. Rodrigo. Neto Rodrigo também, foi guitarrista. Né? Mas assim, o que a gente chama a cozinha da banda, né? A cozinha, o pilar da banda sempre... O Crião Solteiro foram nós três, né? Sempre era a base. Então e também tem o Juliano Palauro, né? Que participou um tempo no também, final da banda. Então, assim, teve outras pessoas que participaram também da banda, mas essencialmente, assim, os três, né? Que desde o início, né? Até hoje. E depois, um determinado período, a gente... porque o que acontece? A banda ela nasceu na essência porque éramos todos moradores em Alfredo Wagner, amigos de infância, né? E aí depois vizinhos um tempo, vizinhos, né? E aí depois,
com o tempo, né, porque a banda, a gente não tinha pretensões de viver de música, de sermos músicos profissionais, então por conta disso a gente foi cada um para um canto estudar, ter a sua profissão, e por conta disso a banda deu uma esfriada. Sim. E a gente ficou um tempo sem estar reunido tocando, né? E agora, né, principalmente acho que a questão aí que realmente foi ali do festival, a gente se reuniu novamente, né? Acho que a gente já tinha até conversado, sabe? Mas não tinha um impulso. É igual treinar sem jogo marcado, assim, aquele negócio de vamos se reunir, a gente já tinha meio que vamos fazer, mas não tinha aquele algo que dissesse, porra, agora chegou a vez de novo. E daí o nome Origem também tem um outro sentido, que foi o de não assustar tanto o nosso consumidor em relação a ser do rock, por exemplo, porque a gente é uma banda que toca clássicos internacionais, clássicos nacionais, pop, né? mas também toca pop rock. O nosso lema é música que o pessoal goste, que de preferência cante. Então também o Origem tem a ver com isso, até para vender o nosso peixe, né? Mas a gente, por exemplo, já teve o nome de Orgasmatron, a nossa banda já teve esse nome. Verdade. Que é Orgasmatron? Porque tem aquela, numa época, mais no começo, a gente tocava mais rock mais pesado. Como toda banda de garagem adolescente, né? Queria se vestir de preto, já cabelão, Jorge tinha. Sabe um negócio legal que eu lembrei agora também? Que depois a gente vai botar as fotos do Jorge cabeludo. A gente chamava ele de Padre Livre na época, né? Depois tu vai entender. A gente pode botar umas imagens desse personagem que eu vou falar e fazer o... A gente joga na edição. E agora perdi o cabelo e me chamam de Amado Batista. Quem perdoa é Deus, né? Mas só lembrando, o legal, foi feita uma pergunta há pouco, a origem desse formato. E agora o Jorge falando do Orgasmatron, que eu lembro que o Padre Léo, né, pegava muito nosso pé quando a gente botou esse nome, e porque como o Marcos falou, a gente se dividia nessa questão de tocar em retiros, tocar em missas, encontros de jovens, e também às vezes final de semana, shows e tal. É que você é um jornal, né, cara? E aí eu acho que até essa questão, assim, eu me recordo que a gente, uma do nosso conceito é o seguinte, assim, a gente vai tocar, a gente gostava de punk rock na época, né, Ramones. Você era bem punk rock. E a gente tinha um lema que era o seguinte, assim, é possível a gente gostar de rock, dançar sem usar drogas, sem fazer coisa errada e tal. Eu acho que meio que surgiu nesse, né, foi crescendo também nesse embalo. Assim. E a gente, essa do Orgasmatron, legal, agora a gente estava num ginásio, acho que em São José, e o Padre Léo estava fazendo uma pregação, ginásio cheio e tal. E ele tinha visto uma matéria da nossa banda que saiu no jornal de Brusque, que eles vieram fazer uma matéria conosco, eu nem lembro por que motivo, eu acho que a gente não tinha essa abrangência, mas alguém viu e disse, preciso mandar uma matéria com vocês. Depois eu vou te mandar foto para tu colocares ali. Daí saiu no jornal Banda Orgasmatron, da Wagner, né, e tal, daí o Padre Léo falando de nós, ele tinha um orgulho notório, assim, né, quando ele falava, daí eu nunca me esqueci disso. A banda Orgasmatron, o pessoal tá ali, nós não estávamos tocando nesse dia, estava lá no... O Orgasmatron, que é o tesão de Deus, essa banda, não sei o quê. Eu esqueci disso. Ele poderia ter evangelizado o nosso nome e mas tal, ele sabe? Muito legal, cara. Daí depois a gente trocou o nome também, né? Porque... Daí já virou Cian Rock. Teve Impacto também. O Impacto mais no final, né? O que durou mais tempo, acho que o Orgasmatron foi antes de Origem, eu acho. Foi. A Origem E o Origem é esse projeto que depois o irmão do Júlio, o Inho, o Jeff, veio tocar no projeto, tocava baixo ali e tal. E eu tocava violão, fazia o vocal e tocar sentado. Aí o Jorge começou a coçar um pouco a mão e a gente começou a comentar, né? Pô, o negócio de tocar em pé, com distorção, guitarra. Será que a gente tem... Tocar sentado era bem gostosinho, né? Exige menos do artista, né? Tu não tem que fazer grandes performances. Cansa, né? Não é o cansar, a performance, né? Sim, tu não tem que se preocupar muito com performance. Então, mas daí a gente conversou e resolvemos voltar, e eu resolvi voltar pro baixo, daí até pra gente fazer esse projeto que chama-se daí Origem, que é a nossa base, que é o que o Júlio comentou, que é o pilar da banda esse. Os 3 triângulos somos nós ali, e as 3 cores também representam a personalidade, a idade de cada um. Durante muito tempo o Júlio foi a pessoa mais velha da banda, e bem mais velha, porque... Não, bem mais velha. Sim, é que na adolescência tem um peso maior, né? Então tinha 11 ou 12 anos, e o Júlio já tinha 15, era quase um adulto. Eu acho que o Júlio tem 4 anos. Ele que introduziu vocês na cachaça? Então.
Aí, Não, uma coisa que se olha, eu falar eu aqui, acho- vai ficar perigoso. Tá. Vai ficar comprometendo. Não, eu acho que a gente aprendeu, bebeu umas coisas, mas no decorrer do podcast aqui eu vou te contar algumas coisas aí de cachaça. Já. Depois tu me lembra também do tal do cunhaque, tá? Essa é a minha lembrança mais latente. Então a origem também é isso, tá, Manu? É a base. E por que só 3? Porque essa é a base. Então a gente vai manter Sim. esse projeto por um bom tempo, né? Talvez para sempre, nesse formato, porque é o formato que foi mais duradouro, é a matriz, e é assim que a gente, em 3 a gente se deu muito bem, a gente sempre tocou junto, a gente, raras vezes se desentendeu, assim, né? São desentendimentos Normal e natural. natural, assim, né? De É, relacionamento. é, E isso. com a fase adulta só melhorou isso, né? A gente está mais tranquilo, mais compreensivo, mais maduro, né? Então, e a gente sempre bebe tocando, porque a nossa proposta era se divertir. Aí não depende disso para viver, né? Não tem pretensão nenhuma. Então, Só fazer, curtir, uns pilinha também. apresentar algo de qualidade, isso que a gente Claro. sempre prezou. E a maturidade trouxe bastante coisa boa para nós, assim, em termos musicais também, né? E eventualmente, que nem na praça, né? Contaram na praça, que na apresentação, aí é do teu sobrinho? Não, teu irmão. Meu irmão. Teu irmão. Então, daí, eventualmente, tem alguém que participa com vocês, assim. Não, só naquele Não, projeto só naquele acústico. dia. Foi naquele Ah, projeto, o Jefferson, meu irmão, ele participou num projeto acústico que a gente Tá. tinha, né? Que aí era mais com... Não tinha as distorções de guitarra e tal. Então, assim, foi um projeto legal também, foi bem bacana, assim, né? Sim, a gente ficou, depois que a gente saiu daqui do festival, a gente acabou engrenando, daí chamava-se Acústico Cia do Rock. Uhum. Então, o Origem Cia do Rock é um nome, mas também não deixa de ser um projeto, um resgate. Sim. Né? E a gente tocou naquele formato em alguns eventos ainda, né? Mas só o Juliano é mais velho ou vocês são da mesma idade ou também tem diferença? Eu sou mais novo. Na verdade, a nossa diferença de idade é 3 anos e meio. Ah, tá. né, Então não era aquela coisa de estudar junto, foi mais assim, de amizade de fora da... O grupo de jovens, acho que É, reuniu. o grupo, Ah, tá. Eu e o Júlio fomos vizinhos. Sim, É. Aqui todo mundo meio Meio jovem. jovens. todo mundo se conhece também, né? Interesse pela música, né? Uhum. Sim, Também. porque a gente não deixou de fazer isso, vamos dizer assim, né? Assim, eu acho que com exceção do Marcos, que o Marcos já tinha essa veia artística, o Marcos já cantava e encantava, como Ui. acontece até hoje, né? Mas realmente o Marcos, naquela época já encantava realmente, pela idade, assim, o Marcos com 10, 11 anos, eu lembro do Marcos com 10, 11 anos tocando em festas assim de igrejas nossas do No interior, ginásio, né? né? Que eu comecei com 11, não E o legal, assim, de cidade pequena, que é o nosso caso aqui de Alfredo Wagner, né? Eu sempre comento isso com os amigos meus de fora, assim, que as amizades, a gente era amizade, que a gente cresceu junto, um na casa do outro, dormindo na casa do outro. Na rua, né? Na rua, Na tá? rua. Então, mesmo essa diferença de idade, a gente convivia não só na banda, mas em tudo. A gente não estudava na mesma sala, mas a gente estava no mesmo colégio, se encontrava no recreio, Jogava bola junto, jogava bola junto, tocava na fanfarra junto, né? E fora o Marcos, que essa questão já tinha essa veia artística, aí eu acho que eu e o Jorge, o maior culpado é a mãe do George, Dona Anice, que criou o grupo ABC Shalom, e dali sim é que aflorou, assim, né? Aí tinha o grupo que era o Ministério de Músicas ali do grupo, que era formado por nós. Aí tinha as meninas que cantavam com a gente, também não tocavam, mas Tinha que bastante cantavam, gente, né, com a gente. Eu tinha- vi foto do ABC Shalom, pô, era uma galera, né? Sim, Era sim, assim, sim. Eu estou resgatando um monte de vídeo, né? E eu vejo assim, um monte de menina. Isso aliado a outras coisas, né? Aquela época tinha, talvez não só aquele, um cenário que o nosso estado, até o Brasil, passava nesse momento de fomento à arte, né? Os encontros culturais que tinham, os jogos, aquilo fomentava a juventude, a gente vivia em função, todo final de semana tinha um evento. Então, ou a gente cantava, ou dançava, ou jogava bola, ou jogava vôlei. Verdade. Então aquilo era um fervo, era um turbilhão de coisas assim. Então, E daí também viajávamos, né? Viajava. Nesses encontros do ABC, principalmente. O ABC, jovens. o ABC nos deu a oportunidade assim, de a gente tocar, né, em muitas cidades do Estado estado, inteiro, né? fora do Sim, estado sim. também. Né? Um negócio legal, a gente foi em Minas, na Padre Léo, né? Ordenação. Como é que se chama? Ordenação. Ordenação do Aonde? Padre Léo, em Minas Gerais. Nossa, que bacana. É a ordenação do Padre Léo. Então, assim, a gente, Foi um tempo por conta muito do bom. ABC Shalom, assim, a gente teve a oportunidade de tocar em muitos locais, assim. Uhum. Né? Tem até uma história rapidinho, ela é bem curiosa e engraçada.
a gente tocou, acho que se não me engano, em Rodeio, lá perto de Blumenau, aquela região ali, Indaial. E a gente foi dormir na sacristia, assim, o pessoal dormia em colchão, tava, essa galera, daí tava muito barulho ali e tal, sabe, quer saber, eu vou dormir no altar, era no lado, né, escurinho, levei o colchãozinho, ninguém viu. E eu sou meio dorminhoco, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de acordar cedo. E não lembrei que eles iam fazer a oração da manhã, ou vigília, não sei, sei lá, 6 da manhã. E eu também tenho um hábito de dormir de cueca, sabe? Daí daqui a pouco, no outro dia, assim, eu ouvi aquele barulho, os cânticos e rezas, né? Então, e eu, tô sonhando, né? Acenderam a luz, pegou meu colchão, minha coberta, né? Eu só levantei a cabeça assim, eu olhei, a igreja cheia. Tinham feito uma vigília, tava marcado, eu não sabia. Daí eu peguei o meu cobertor, saí, como eu digo pros meus filhos, saí pé por pé, mas todo mundo viu. Botar o cobertorzinho e sair com coroinha, né? Foi a gozação no final do retiro, né? Puta, até hoje. Eu não imaginei que ia ter aquilo ali lá. Vou dormir aqui que tá legal, escurinho, calminho, né? Tranquilo, né? Mas foi uma surpresa. Legal. Essa foi um rodeio. Essa foi rodeio. O pessoal de rodeio, se alguém já tava lá, não era assombração, era o Jorge saindo escondidinho lá, né? Reunia muita gente de fora, né? O pessoal vinha muita gente de fora para os encontros, retiros. Chamavam retiros, né? Então, encontros, né? Eu queria uma coisa que muita gente assiste, às vezes assim, como eu também, a gente vai embora, né? A gente não mora, nenhum de nós aqui mora mais em Alfredo. Sim. E às vezes as pessoas não conhecem mais a gente, mas conhecem os pais da gente, né? Então eu queria que vocês falassem quem são os pais de vocês, né? Bem lembrado. Começa aí, Juliano. Pode ser por mim? Claro. Meu pai é uma figura muito conhecida na cidade, né? Apesar da sua origem simples, mas até pela função que ele desenvolvia até pouco tempo, né? Foi recentemente ele parou de exercer a função dele. Meu pai muitos anos foi guarda do banco de bancos aqui, primeiro no Banco do BESC e depois no Banco do Brasil. Então meu pai, seu Batista, é conhecido na cidade inteira, né? O Batista andou com a gente algumas vezes. É? As pessoas para Urubici. Um monte de lugar. É que tinha alguns lugares que a gente era de menor, né? E aí tinha aqui o pai de alguém para a gente poder ir, tocar e tal. O pai algumas vezes fez esse trabalho pra gente, fez essa mão pra gente. Né? E a dona Terezinha, minha mãe, é costureira também, bem conhecida na cidade aí. Tá? Então, são figurinhas conhecidas aí em Alfredo. Conhecidas mesmo. Marcos. Eu sou filho do... Aqui todo mundo tem apelido, né? Meu pai é o Wilson Furão, pessoa bastante conhecida também. Meu pai tem comércio de cebola, caminhão. Eu fui criado muito no interior, assim, então o pessoal mais velho eu conheço praticamente todo mundo na cidade. Assim, quem andava nos interiores era comum, né? E quem é do comércio aqui acaba sendo conhecido, né? A cidade já favorece isso, né? E quem trabalha com público assim acaba... O pai é uma figura bastante conhecida. Minha mãe, Maria Clara, e meus tios, eu faço menção, eu sou da família dos seu Zé Padeiro, e os meus tios eram uns irmãos Goulart, que tinha uma dupla, que gravaram alguns discos, e na época bem conhecidos aqui, nas primeiras festas aqui do Barracão, eles se apresentaram aqui como uma atração. Então a veia artística... Eu venho da minha mãe, Lá na família da mãe, ou todo mundo toca ou canta alguma coisa, né? Então, gosta de música, né? Eu aprendi com a minha tia Magda, que também é cantora, né? E eu aprendi lá no final de semana, assim, eu acredito que eu tivesse o dom para tocar o violão, né? Eu aprendi lá o que eu aprendi, daí a gente vai evoluindo, então, mas estudar eu nunca estudei. Então, eu acredito que isso venha realmente da genética, assim, né? Então, tá na veia. Então, meu pai sempre disse que tu é neto do Zé da Bela, né? Do Zé da Bela. O Zé da Bela é famoso, né? Ele que é o músico ou é a Bela? A Bela é a esposa. Ele que é músico. Ele é músico. O avô é gaiteiro, tocava, né? Violão. O pai já lembrava disso, assim. Que já era da... E o Jorge, a gente acha... Eu não sei de onde veio a veia artística dele, né? Da música, assim. Não sei. Imagino que... Pois é. A minha mãe sempre gostou de coral e ela sempre gostou dos encontros, de retiros, igreja. O meu pai também, daí, ele na época de retiros também dava palestras. E meu pai daí também participava. Meu irmão é maestro, o Juliano, né? O Juliano é um músico sensacional, assim. Ele compõe música, para ter uma ideia, ele faz música.
música clássica, inclusive, que é uma dificuldade muito alta, né? O meu pai é o Dr. Beto, né? Mais conhecido por Dr. Beto, e ele farmacêutico, bioquímico, ajudou muita gente aqui na nossa cidade, tem muitas histórias boas, assim, é um grande exemplo para mim, tanto ele quanto a minha mãe. Minha mãe é Dona Eunice, a minha mãe é a Eunice da loja, tinha loja de roupa. Do grupo ABC Shalom. Do ABC Shalom, ela que criou esse grupo. Então, ali Pra que mim é do Agnus Dei. do Agnus Dei, que era o pessoal mais novinho, né? É verdade, o Agnus Dei também. Então são os meus pais. Eu também sou muito conhecido, quer dizer, sou muito conhecido não. Quando eu venho pra cá, o pessoal pergunta, quem tu és? Filho de quem? Não sei o quê. Daí outra coisa que diz, irmão do Juliano. Meu irmão é muito famoso. É que eu saí de casa no ano de 1996. Então... E acaba que a gente vira isso. Daí eu venho mais final de semana, né? Agora eu tô aqui na fazenda e tal, mas assim, não tem isso. Então o Juliano é o famoso, o Juliano é o... É o irmão famoso, né? E trocaram as gerações, né? Eu ando na cidade que também nem todo mundo me reconhece mais. E a gente muda um pouco também, tem menos cabelo, né? Ou alguns quilos a mais, alguns bastante quilos a mais, então quem saiu daqui ainda era meio molecão, né? Eu era diferente quando eu saí. E a cidade também cresceu, né? Apesar de Alfredo ser uma cidade pequena, relativamente pequena, mas ela era menor ainda na nossa época de juventude. Então hoje, né? E também, a gente passou também a idade, né? A gente tá todo mundo, os três aqui já na casa dos 30, né? Então... Obrigado. Vou passar um paninho na tua mesa. Ela vai editar depois pra ti. Isso não é fake news, né? Fake news. Só não pode denunciar, né? Por fake news. Mas esse negócio de tipo, na rua, no bar, já tá chegando pra mim também, gente. De chegar lá no Rodrigo, principalmente, e olhar quem é essa gurizada, né? Eu falei que chegou o momento. E às vezes até, né, gurizada tudo arrumadinha, né, as menininhas, a gente já chega mais, tô nem aí. Mas o 30 que o Juliano quis dizer foi 30 anos de banda. No ano que vem a gente, na prática, assim, a gente poderia até considerar mais tempo, né? Mas se a gente for pegar assim, o primeiro show que a gente... Porque o Juliano acabou de me mostrar umas fotos ali, que a gente tocou lá no... Uma época a gente era meio... como é que eu vou chamar? Tem uma expressão. A gente ia para os bailes, para as coisas, ia pedir espaço para tocar nas bandas, assim. Que a gente queria tocar no palco grande, né? A gente não tinha equipamento. Então a gente ia lá, e daí a gente, muito conhecido assim na cidade, falava com o festeiro, com o presidente como é que é o nome da igreja? Da igreja CPC? CPC. Pô, a gente ia para nós tocar uma musiquinha, só duas. Aí os caras, porra, que coisa chata. Então a gente ia. E daí nós fomos lá no Volta Kuntz ainda. Não sei nem se conhecesse. Mas aqui Caeté. Tava o pessoal da banda, não lembro se o nome, na época era os Minuanos do Sul. O pessoal lá dos Caixão tinha uma banda, né? Minuanos do Sul. E daí o Juliano mostrou foto. Aquilo pra mim é um 92, né? 93. Então aquilo já era banda, né? O embrião, nós três. A gente foi até com o pai, eu acho, almoçar lá e daí pedimos. Tinha o Maxwell Arantes, que era o radialista. Né? Sim. Ele nos ajudou lá. E até ele aparece no palco. Ele ficou no palco junto, assim, mas ele era radialista, ele fazia a apresentação, né? Até foi importante, porque a gente estava tremendo igual Vara Verde, né? Imagina, um palco, né? Todo mundo te olhando. Isso no Caeté. Lá no Caeté. E a gente tocava, o problema é que a gente tocava rock, daí causava alguma estranheza, né? Agora não fosse um rock muito pesado, mas era rock. Então, mas foram algumas músicas, mas assim, era um embrião já de uma apresentação, né? Então, o 30 que ele se referia a 30 anos de banda, né? Então, a gente pretende até comemorar algo, né? Então, talvez a gente vai, durante a entrevista, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é gravar um DVD aqui, e resgatar esse povo que a gente mencionou, talvez. Tinha uma experiência muito boa, assim, né, de tocar na cidade, quando a gente começou a tocar mais vezes, né? Porque antes era só ensaio, né? Era normal, né? Aí o Nica emprestava a caminhoneta dele e a gente subia na carroceria e fazia o palco ali, botava as caixas de som ao redor. A gente tocava muito aqui no bar do Alceu, Verdes. Tem que falar o nome do bar, né, cara? Certinho. Bar do Taiada. Famoso, todo mundo conhecia. A gente em frente ao colégio Silva de Jardim. Inclusive eu tinha até conta lá, fazia até fiado lá. Que saía da aula, às vezes do intervalo, mas isso aí não vamos comentar agora.
E então o Nica nos apoiava nisso, assim, várias vezes. A gente fez vários shows, assim, com a caminhoneta do Nica. Né? Era um clássico, né? Uma marca registrada. Hoje Tocar em agradece. cima de caminhão, tocou algumas. E a nossa relação com o Nica também se estende. Nós tínhamos uma relação com os músicos daqui de alguma forma, né? Nós fomos inspirados, né? A gente tinha inspiração nos Caveiras, por exemplo, né? Então, Sim. eu particularmente tinha muita admiração. E o Nica sempre foi nosso parceiro, porque ele também é músico, né? Além de ter a caminhonete, ele tinha equipamentos antigos, a gente sempre que ia lá, eventualmente emprestava, ele tinha uns equipamentos da Giannini, que para a época eram os tops de linha, assim, né? Tinha um Tremendão, que era uma coisa fantástica, umas caixas gigantes. E ele, lembra que a gente pegou uns refletores dele uma vez, né? Coisa bem antiga, assim, até tiozão, não lembro bem. Então a nossa relação com o Nica era maior, eu acho que ele também se sensibilizava, né? Crisada. Veio Até porque também ele era músico, né? Eu acho que também Ele tocou com a gente ele até algumas vezes. incentivava, né? Ele incentivava nesse sentido, assim, né? O Nica sempre foi incentivador. E foi de uns elogios, eu não sei se eu falei para vocês ou não, que eu levei muito em conta, assim, a gente absorve a crítica e o elogio da mesma forma, né? Porque às vezes, mas porque é amigo, né? Pô, bom pra caramba, beleza, show de bola e tal, mas é oba-oba, né? Então, às vezes também tem a crítica, que daí eu presto mais atenção na crítica, música assim ficou um som meio estranho nessa hora, não sei o quê, eu vou olhar para melhorar, né? Sem problema algum, de forma alguma. E nesse show que a gente fez aqui em Alfredo, agora nessa festa do município, né? O Barracão, eu recebi o elogio do Nica. Então o Nica para mim é um ídolo, assim, porque ele é o guitarrista dos Caveiras, né? Os caras gravaram um disco, né? Naquela época eles gravaram um disco, então ele veio lá, me cumprimentou, assim, falou olho no olho, assim, umas coisas assim que eu fiquei até sensibilizado, assim, fiquei muito feliz, sabe? Porque é um elogio de um cara que manja, né? Um cara que... E aí tu é um tem mais peso, né? Tem mais assim, peso, assim, ti, fiquei né? muito feliz, assim, muito feliz com isso. E sentimento, porque a gente tem essa, como ele mencionou, essa idolatria, né? A gente é fã dos caras, eram uns caras quando a gente era criança, assim, eu vi os cartazes, eu acho que eu nem pretendia ser músico, né? Mas acho que eu nem sabia tocar, mas eu achava legal o ter um e o nome dos Caveiras já tão imponentes. Era legal, punk, né? Era legal ver o cartaz deles no clube, né? No Neon Clube, tinha o cartaz dos Caveiras. Eles tinham nas máquinas de cebola pregar na época, porque fazia propaganda, muita gente circulava, né? Então tinham lá na nossa máquina. E eram excelentes músicos, assim, né? Depois a gente viu alguns, eu não peguei na hora do meu tempo os bailes e shows deles, assim, mas eu vi depois eles tocando, por exemplo, na igreja, né? O falecido Seu Dégio tocava teclado, trompete, metais, né? Jonas, baterista. Os caras muito bons, assim, eu na tive técnica. a oportunidade de tocar com eles já na fase adulta, assim, né? Eles fizeram um projeto de retomar. Iam retomar os Caveiras sem o Valdir. E eu ia tocar baixo com eles. Então, o seu Tite estava vivo ainda. O seu Ded estava ativo e acho que com vontade também. Então, a gente se reunia lá na piscina do Jonas, lá na casa do Jonas. Eu sei que também não andou muito, o pessoal também já estava um pouco mais velho, talvez, eu não sei se não tinha um estímulo correto, né? E muito difícil, um grupo muito grande, né? E a gente, quanto mais velho, mais difícil de se acertar. Então, acho que também não vingou, morreu ali o negócio. O Gaguinho também estava, tive a oportunidade de tocar, ensaiar com eles algumas músicas, foi muito legal. Um dia eu vou cantar umas músicas que eu cantei com eles lá. Mas o tipo de música deles era mais qual, vocês lembram? Por exemplo, eles ensaiavam Tornerò, que é uma música italiana. O Zequinha também estava nessa retomada, né? E eles são exímios músicos, né? São muito bons. E eu era moleque, musicalmente, perto deles eu me sentia limitado, mas e também, de certa forma, acolhido, porque eles também não me trataram com... Só que eu ouvi eles conversando muito tecnicamente. O Jonas, por exemplo, é baterista e é técnico, muito técnico. O cara toca foxtrot, não é? O Jonas é instrumentista, toca bateria, toca violão, canta. São muito bons. Então, aquilo foi uma experiência legal também. A gente sempre está interagindo com outras bandas, a gente teve muito contato também. O próprio Ponta, né? Figuraça. Ponta fez alguns fretes pra gente, tinha Kombi, que a gente chamava de... O Ponta tem uma passagem legal. Não vai ficar brabo em Ponta. A menstruada, lembra? Kombi vermelha. Uma vez a gente Tinha até esse apelido. Tinha esse apelido. A gente foi tocar uma vez em Urubici, né? E aí eram 2 shows, no sábado e no domingo lá. Nas 2 danceterias que tinha lá em Urubici. E aí o Ponta foi levar a gente, ele tinha uma Kombi, né? Ele foi levar a gente.
Ele fazia o escolar, né? Ele fazia o escolar também. Não lembro se era escolar, mas ele tinha Kombi e ele foi levar a gente. Ele já gostava de música naquela época e tal. Eu acho que a gente, hoje ele tem banda, uma banda muito boa do Ponta também, eu acho que a gente serviu de estímulo para ele também, né? E naquela oportunidade, a gente parou no posto de gasolina da Dona Lorena para abastecer, e eu lembro que ainda falei para ele, pô, tá colocando pouca gasolina aí, pô. Não, dá. Olha, tem pouca gasolina aí, cara. Aí a gente foi para tocar em Urubici, e para quem conhece ali o trecho, o caminho ali, logo que a gente passou o CTG lá de Urubici, a Kombi. O teu pai tava junto, né? Tava, morreu a Kombi. Eu falei, pô, Ponta, gasolina. Não, ele disse que tinham roubado. A tampa do tanque era um plástico com uma borracha de dinheiro. Isso foi uma das viagens com ele que a gente fez. Mas Ponta É uma figuraça, né? Isso, muito nosso parceiro. Até hoje a gente... Ele é duas pessoas assim que eu acho que a gente precisa fazer justiça assim em agradecer, né, que tinham Kombi e sempre nunca se furtaram em ajudar a gente, né? Era o Ponta e o Coquinho, né? O Coquinho fez parte assim o Ponta até hoje a gente daí o destino, a vida, eu acho que é isso aí, né? Um ciclo de coisas. A gente é amigo até hoje, a gente volta a se encontrar, eventualmente tocar junto e tal, e ele é o mesmo ainda, e a gente é o mesmo também. Acho que aquela ligação lá foi para sempre, né? O Coquinho também, né? O Coquinho foi antes, né? Essa sinergia também. O Coquinho também tinha equipamento e também emprestava. Emprestava pra gente. Emprestava, ia junto, gostava, sem custo, né? Emprestava, não é alugar, ele emprestava. Ia junto também, né? A gente tocava muito o Leoberto Leal, tinha uma boate lá. E boate danceteria, né? Danceteria. A gente chamava de boate aqui, né? Para não chamar de discoteca. Daí o Coquinho nos levava. Então tudo é aprendizado, né? Também a gente era iniciante, então a gente chegava lá com o instrumento, mas daí esquecia uma extensão, esquecia um cabo, esquecia um T e tal. Daí chegamos lá no local. Já começou a pedir pro dono, né? Pô, não tem uma fita isolante para não sei o que, não tem uma extensão, me dá um T, e não tem um cabo de guitarra. Daí o cara começou a rir, né? O cara é experiente, né? Pô, os trapalhões, isso daí. A gente, passou vergonha, né? Como que é o nome dele? Era o Celinho. Ele era dono de uma boate na Embuia, que a gente tocou também a Princesinha do Vale. Daí chamou a gente de trapalhões porque, mas também foi um aprendizado, né? Daí, tipo, a gente hoje, se a gente for num show, até logo depois disso, assim, a gente vai aprendendo, tem que ter o mínimo dos mínimos, né? Não dá pra chegar no local e depender do contratante, né? De forma alguma, isso aí é amadorismo. Mas é assim que aprende, né? Nessa mesma viagem, acho que um pouquinho, a gente chegou lá, fomos de Kombi, mas um poeirão, só dava pra ver os dentes assim. E a Kombi entrava. A roupa, sério, se batesse assim, mas era uma viagem grande, porque a estrada era ruim, e de Kombi a gente tava, ainda o Fábio do Origon foi junto, e a gente foi com todos os instrumentos, mais os músicos dentro de uma Kombi. Dos nossos instrumentos, dos nossos equipamentos, mais os equipamentos do Coquinho, e numa Kombi com mais sei lá quantas pessoas, né? Tava 4, 5. Eu fui lá em cima do tanque, eu e o Fábio do Origon. É a pior parte. O cabelo batia assim, parecia que tava saltando um talco assim, cara. E nem tomamos banho, tinha camarim, tinha nada. Depois a gente aumentou um pouco nossa fama, entre aspas, daí fomos tocar em Tuporanga. Daí já fomos com um caminhão baú, para levar equipamento e tal. Daí lá, inclusive, tinha um camarim, então pra gente foi muito bom, um camarim, né? A gente já tava em outro patamar. E daí tinha o nosso motorista. E a gente, assim, normalmente, isso aí que ensinou pra gente foi lá atrás, se eu não me engano, o falecido Chicão, que tinha que tomar um conhaque pra voz. O conhaque, o músico, ele era todo clássico. O músico, ele toma um conhaque pra voz ficar boa, ficar veludada, ele tinha as expressões. E daí a gente, né, não, beleza, conhaque é o nosso pedido, né? Porque as bandas aí pedem 400 toalhas brancas, pedem, né? Então a gente Nossa, era Andréia, né? A gente é 1 litro de conhaque. Daí levamos pra esse show, tinha um camarim. Daí antes do show a gente deu uma bicadinha, cada um ficou lá, o litro quase cheio, assim, mais de meio. E o nosso motorista ficou no camarim pra dormir, né, teoricamente. Se resguardar pra depois viagem, a gente voltar, né, porque madrugada e tal. Daí eu sei que no intervalo, a gente fazia intervalo, na hora que deu o intervalo, eu fui o primeiro a entrar no camarim. Primeira coisa que eu vi foi o litro de conhaque vazio jogado no canto. Daí eu estranhei, pô, o que deu?
olhei pro outro lado, o cara tava caído assim, capotado, dormiu. O motorista. Daí quem me salvou foi o Marcos, porque ele era motorista também de caminhão, sempre foi de pequenininho. Daí conseguiu voltar. Conseguiu. Foi uma... E era lá em Tuporanga, no caso. Tuporanga. E Tuporanga teve sempre os rodeios e tinha um nome específico, né? Eu não lembro se é muito, também já tinha na época de vocês, porque eu lembro que quando eu tava na escola tinha muito essas competições, principalmente antecedendo a festa das cebolas. Tinha o Leme, né? Se não me engano. Não, o Leme é futebol, né? Encontro cultural. Encontro cultural, Nós acho que é isso, sim, rodeio cultural. O nosso auge foi nos encontros culturais. Tinha paródias também, Tinha várias categorias, no caso. Eu tenho alguns vídeos, depois eu vou... Lá a gente também foi bastante, assim, era bem legal, bem divertido. E era no parque, né? É isso. A gente lá inovou como a gente inovou aqui na igreja, na história que o Jorge mencionou do padre assustado, digamos assim, com a bateria. Então a gente foi o primeiro colégio a levar a bateria, baixo, guitarra, duas guitarras até, eu acho, para um show. Eles não tinham nem estrutura para receber aquilo tudo, né? Parece que eu falando, chegamos com um ônibus cheio. Não. Mas assim, era uma novidade, uma bateria, por exemplo, né? E era uma novidade. O baixo não tinha nem onde ligar, porque o baixo ele requer uma estrutura um pouco mais robusta, né, para comportar. Então, foi uma euforia. A gente ganhou tudo que tinha que ganhar naquele ano. Depois eles pediram para a gente tocar mais um pouco depois. A gente fez um baita show, talvez um dos maiores shows que a gente já fez até hoje, assim, né? Encerramento. Né? Show de encerramento. A própria organização do evento chamou a gente para fazer um show no final. E a gente daí já tinha... Eu tô todo arrepiado falando, né, que foi para nós. Depois eu vejo os vídeos. Não era tão fantástico, mas na minha cabeça, né, foi muito fantástico. Uma experiência muito bom. Ele foi os nossos 15 minutos assim de super fama, assim, eu acho que na minha cabeça, pelo menos naquele momento, né, foi marcante. E até queria perguntar para vocês, então talvez esse seja um exemplo, mas cada um talvez pode ter um diferente também. Qual o mais marcante? Tem assim algum? Entre tantos, aquele assim, aquele show foi o mais especial até hoje, assim, tem algum? Pra mim tem, não sei se os meus amigos também devem ter, pra mim foi o de Bom Retiro, há muito tempo. A gente tocava bastante, na boate, lá na boate, na danceteria, né? A gente chama boate. Daqui a pouco fala o cabaré, daí porra, ela vai perguntar, ela foi no Pinheirinho ou na Nena? Óbvio, esqueci o nome das bocadas aqui, pelo menos eram as da época, né? Como diz um grande amigo melhor nosso... não falar as de hoje, né? Tá muito atual. Marcos, como diz um grande amigo nosso da banda, o Diego, né? Na Nena ou, como é que é, no Pinheirinho, entendedores entenderão. Então, assim, o que me marcou, assim, sempre era muito bom tocar lá em Bom Retiro. A gente teve experiências muito boas lá. O pessoal lá, sem depreciar o pessoal daqui também, né? Mas aquela história de santo de casa não faz milagre, enfim, a gente tocou aqui também, era bem divertido, mas lá era bem bom, O Bom Retiro sempre foi bem bom. Então, teve um show... Era meio... Sempre tocava bastante lá. A gente fez lá, assim, que tava a boate cheia, tava lotada e a vibração, a energia, assim, muito legal, assim, pra mim foi aquele. Vocês? Pra mim, eu acho que, assim, um que me marcou bastante, assim, até por 3 fatores distintos, né? Primeiro porque, assim, acho que cabe explicar também, assim, ó, hoje, né, a tecnologia, a informação que tu tem hoje é uma coisa fantástica, né? Tu pega o celular, em fração de segundos, tu tem acesso a todo tipo de informação, estudo, né? Então, assim, poxa, a gente imagina o seguinte, Alfredo Wagner hoje é uma cidade pequena, né? Aí estamos falando de 30 anos atrás, se hoje ela é pequena, 30 anos atrás, então, muito mais ainda. Então, sem informação, quase que zero de informação para te estudar, para te se aperfeiçoar, como eles falaram, equipamento, né? Poxa, a gente tinha guitarra. Não era só ir lá comprar, não tinha. Pô, eu lembro que assim, ó, pra gente ir a Florianópolis, que hoje você faz isso num trajeto de 1h20, mas naquela época ir a Florianópolis era um acontecimento, Então, assim, para alguém ir lá a Florianópolis, comprar aqueles livrinhos de música, eu acho que hoje nem existe mais aqueles livrinhos, né? Aqueles livrinhos de música. Tá na internet. Acho que hoje nem existe mais. Só para assim, então, só para contextualizar, assim, né? O quão difícil era aquela época. Porque, de repente tu vai ver um vídeo, como o Marco falou assim, vê o vídeo lá
Só que se você verificar o vídeo que tu tinha para poder produzir isso naquela época, era muita coisa assim, era muita coisa. Hoje não, hoje porque tu tem equipamento bom, pequeno e tal, então era uma época delicadíssima. Uma cidade pequena pra caramba, tocando rock. Hoje você tocar rock em Alfredo Wagner ainda é complicado. Tu imagina 30 anos atrás, né? Então, contando isso para contextualizar o show que para mim marcou. Para mim marcou foi o show no Snoopy Bar. O Snoopy Bar era um bar que era muito legal, que era na Palhoça, no bairro Aririú, que na Quaresma fechava uma danceteria muito famosa da Grande Florianópolis chamada New Time. E aí essa danceteria na Quaresma ela fechava. E aí tinha esse bar que era o Snoopy Bar e tinha um festival de músicas, composições próprias, né? E a gente tocou uma composição própria lá, a gente ficou em terceiro lugar lá. E aí assim, pô, a gente subiu num palco legal, com estrutura, com caixa, com iluminação, né? Palco grande e tal, plateia grande para, né? Era um festival de rock, festival de rock. Era grande. Então assim, pô, eu lembro que nesse show, quando eu sentei no banquinho da bateria, antes de tocar assim, eu botei o pé no pedal do bumbo assim, o pé tremeu. Eu acho que foi a única vez na vida que eu fui tocar que o pé tremeu, que eu fiquei nervoso. Acho que foi a única vez. Era um palco muito grande para o que a gente era acostumado. Não, era tudo muito grande. Mas só banda grande assim? Assim, é que se tu for falar com pessoas, vai dizer, pô, aquilo lá era grande, aquilo lá. Não, mas é que se você contextualizar da onde a gente estava vindo. Tocando em cima da caminhonete. Tocando em cima da caminhonete. Sem nunca ninguém estudar música, a gente não viver de música. Pô, chegava lá, tinha os caras. Instrumentos, né, Júlio? A gente tinha um instrumento muito precário assim, em relação aos caras, né? Imagina. O meu baixo era baixo tonante. Para quem entende um pouco, era muito baixo, muito simples, assim, né? Bateria, nossa. Mas a gente ficou bem encorajada, né, cara? Com a personalidade. E aí foi legal porque foi o seguinte, chegar num palco cheio de gente, um local fora, um monte de cabeça, a gente desconhecido e tal, ficamos em terceiro lugar naquela oportunidade. Então, pra mim, aquele show, assim... Aí ganhamos o prêmio de banda revelação ainda, né? É verdade. E a gente foi muito original, cara. Eu vou mostrar umas fotos depois, cara. A gente era muito original, cara. Pra não dizer interiorano, assim, né? Jacuzão, a gente era daqui e era daqui mesmo. Sim. A gente foi com cara de quem é daqui mesmo. E chegamos lá, eu acho que isso não é um demérito, né? Isso não é um demérito. A gente nunca negou as origens. E não é um demérito. Por isso que a gente ganhou, acho que o prêmio de banda revelação, e a gente foi lá, não foi assim, com vergonha ou com limitação, quanta gente boa e nós aqui. Não, nós chegamos lá, vamos fazer o nosso, que eu acho que essa é talvez o nosso diferencial. A gente não se importa muito com isso, a gente se importa assim, na diversão, a gente está se sentindo bem, um bom clima e toca bem, né? Acho que isso é importante. Mas legal, também para mim, especialmente a primeira vez, depois a gente retornou em 98, daí já com uma outra estrutura, nós mesmos, né? Musicalmente já bem mais evoluídos, com equipamentos melhores. E já com uma bagagem bem maior, né? Entre esses 4 anos para lá, a gente tocou bastante, a gente tocava muito na região aqui. Leoberto Leal, Embu, Ituporanga, Angelina, né? Urubici, São Joaquim, né? Angelina tem uma... mas, desculpa, Marcão, fala qual foi o teu show que foi marcante. Não, cara, eu acabei de falar esse, né, e esse é um dos primeiros. Esse do Snoopy? Do Snoopy também, cara, eu tenho boas lembranças, mas assim, pra mim tem vários marcantes, cara. Esses de Bom Retiro que tu mencionaste lá também, a gente sempre foi muito cativo em Bom Retiro. A gente adorava tocar lá, porque tipo, é igual tocar aqui, pra nós era a mesma coisa, a gente tinha muitos amigos lá, né? E muita gente também acaba até, certo, se deslocava também, né? Também, mas a gente contava com o público de lá mesmo, sabe? A gente tinha um público lá, assim. Até hoje eu reencontro pessoas daquela época que, pô, tá tocando, que legal. Tá. Mas o pessoal daqui mas de Bom Retiro também é um negócio legal também, que eu lembro que depois isso a gente comentou entre nós, assim, que foi bacana, foi interessante, que em Bom Retiro foi a primeira vez que a gente tocou num palco grande que eu falo de comprimento e tal. Pô, e a gente era acostumado a tocar empilhado um em cima do outro, assim, olhando um pro outro, conversando, né? E aí eu lembro que a hora que a gente foi passar o som,
Eu lembro bem que o Marcos e o Jorge botaram os microfones. Mas foi aqui no quarto? Essa foi aqui? Foi aqui. Ah, foi aqui em Foi na Alfredo? festa da Cebola, do Barracão. Aqui tava o Sérgio Reis. Sérgio Reis, a gente usou o Sérgio Reis assim no palco lá. Aí botaram aquele palco pra nós tinha 1 quilômetro mais ou menos de palco. Era muito longe. Aí o técnico de som brigou com a gente e falou, Não, guitarra é aqui, baixo aqui, a gente ficou um lado do outro, porque a gente era inseguro, né? E a gente ensaiava num quarto do ladinho, a gente ia ficar se comunicando ainda, né? A gente tinha que ver a nota. Acho que a gente não tinha nem um RP escrito, nada, daí vem do amadorismo, isso veio, aí foi pegando cancha, né? Aí chegou o cara do palco e falou, não, cara, tu fica lá e tu aqui. E daí a gente começou, mas foi se aproximando, né? Essa fosse filmada, a gente ia estar olhando, a gente se olhava muito, precisava se comunicar, né? Imagina como é que eu vou ficar, sei lá quantos metros, 4 metros, 5 de distância, né? Não, pô, como é que eu vou... Essa foi aqui. Foi aqui. Foi festa do município, festa grande, né? Do parque. Festa grande, a estrutura. A gente tocou em algumas vezes uma estrutura assim que é diferencial. O voltar aqui nesse ano na festa do Barracão foi muito interessante para nós, né? Agora já com uma maturidade. E até como é que eu vou dizer sem parecer prepotente, até com uma bagagem já de uma banda estruturada, né? Com essa estrutura a gente poderia se apresentar em qualquer festival grande aí, sim. Né? A gente está numa outra fase da vida, assim, né? O meu pai tinha uma D20, daí ele emprestava também sempre, assim, eu levava a D20 e dirigia, e ele confiava também, nunca aprontei, nunca dei trabalho, assim, né? Não bebia, não dava trabalho para ele. E era comum os menores dirigirem, né? Bem normal, né? Tudo certo. E teve um amigo nosso aqui que arrumou um show pra gente em Angelina, na discoteca lá grande, legal. E ele disse lá pro dono que era empresário da banda, mas ele não falou nada pra gente que ele era empresário. Ele quis fazer um auê, pra de graça, tomar um drink lá na faixa, né? E chegou pra mim e disse, Jorge, arrumei um show lá, tal, pode ser sábado, tal. Não, claro, vamos embora. A gente chegou pra tocar, né? Daí a D20 cabe só 3 pessoas na cabine. Daí, eu acho que o Marcos foi o carro dele, enfim, não teve lugar para esse empresário, entre aspas, ir na cabine. Eu tive que botar ele na carroceria com as caixas de som. Daí ele foi bem escondidinho, daí eu lembro que ele disse para mim, assim, ô Jorge, quando tu chegar em Angelina, tu para lá no posto, não sei, para antes da discoteca, não vai parar na frente. Para eu descer. Para eu descer, mas eu não entendi o porquê, né, do pedido. E eu não lembrei. Cheguei no dia lá, parei na frente da discoteca porque tinha que descarregar as caixas, cheio de caixa, instrumento, não sei o quê. Parei cheio de gente, cheio, tava lotado assim, o pessoal na frente, na fila, e nós descarregando, e ele não saía, ele tava todo escondido. Aí até que ele disse, pô, vamos né, cara, vamos. Aí ele depois falou, pô, te falei, lá atrás, não sei o quê. Depois eu fui falar com o dono da discoteca, o contratante, né? O fulano é o empresário de vocês, né, cara? Empresário, pô, legal. Daí eu fiquei, fiz aquele sorriso amarelo, né? Mas era só ele ter me dito, cara, disse que eu sou empresário, né? Daí eu vou, né? Todo mundo queria ser amigo da banda, né? Todo mundo queria, Uma vez o Edson... E o outro é o Edson? O Edson Raven também, mas daí a gente combinou. Sou Edson, tu é músico também e tal. Daí eu sei que ele foi pra bateria lá... Ele era técnico de som. Técnico de som. Ele era pra ser o técnico de som. Ele ia lá mexer mesmo. Mas daí a gente disse... Para de mexer. A gente já deixa o som reguladinho. Até porque eram 2, 3 caixas só, né? Mas tu mesmo, acho, nessa época já. Ou era um caixa? Ele era o mesmo, da mesa de som. Ele entrou por isso. Daí entrou na faixa também. Daí se empolgou e começou a mexer. Daí não, né? Daí dá uma distorcida na voz do Marcos. Aí e dançava. E até hoje ele conta essa história. Ele muito engraçado. Ele mesmo conta. Vocês ensaiavam em algum lugar específico quando... Temos vários fixos, né, legais. Assim. Tem uma história legal de ensaio, tem uma história bacana para cada conta, Jorge. Conta a história do ensaio do clube. A época da Camargo Correia. Vamos só contextualizar essa pergunta dela, onde a gente começou. Nós ensaiamos primeiro, acho, no quartinho da tua mãe ali atrás, né? Da tia Helena ali? Não, lá na tua casa mesmo, não? Ou lá? Não. Lembra que tinha um quartinho atrás da... Vocês tinham sim. Era ali primeiro, eu acho, né? Depois a gente foi lá... Depois que a gente foi lá onde morava o seu Lila, né? Não, do vô do Jorge. Depois o seu Lila morava, um tempo, tia, né? daí também tinha uma meia água lá que estava sobrando. Lá ficamos bastante tempo lá, a gente ensaiava lá, final de semana normalmente. Depois a gente ensaiou também na tua casa, na Água né? Fria, Água Fria, ensaiou um tempo lá. O pai dele tinha máquina de cebola.
Daí também tinha um espaço uma sobrando casa do lado lá, e a gente já se fazia mexia lá. lá, fazia onde dava, né? E hoje vocês acabam se reunindo antes de fazer algum show ainda para dar uma ensaiada? Sim. Eu tenho um estúdio em casa, daí a gente sai lá em casa, e daí quando a gente, no caso dessa festa do Barracão, que a gente tinha a gente precisava de um ensaio também performático, porque o palco era maior, né? Mas via de regra a gente troca em palcos menores, não tem espaço para se mexer muito, né? Eu digo que se mexer é sair da estação e fazer grandes... Então a gente foi para um estúdio, ensaiar em estúdio, até para ter um posicionamento melhor de palco, senão a gente vai perdendo. O estúdio lá em casa é pequeno, assim. Já aproveitamos também para gravar material, que hoje está bem fácil, hoje está bem tranquilo. A gente ensaia, o cara está gravando o nosso ensaio, acaba da meia hora, ele manda o link por e-mail, enfim, a gente tem um ensaio. Antigamente a gente gravava, eu lembro, uma fita cassete. Os mais novos não vão nem saber o que é isso, igual eu vou falar de disquete, né? Não vão saber, fita cassete. Antes do CD, a mídia, a forma de gravação de conteúdo era aquilo. A gente veio lá de Floripa, fomos lá em São José, se não me engano, gravamos. Uma demo, né? Uma demo, Fita demo, chamava. Não sei quantas músicas ali, pouquinho. Chegamos aqui, a gente dava pinote de alegria, né? Que tinha uma coisa gravada. Se ouvir, né? Se ouvir tocando, né? Hoje o cara liga um botão e... Então a gente aproveitou isso também para material. Mas a gente normalmente se prepara, assim. A gente tenta entregar um material assim, que a gente vai se empenhar para fazer um show bom, né? Uma época a gente ficou sem local, que daí vem essa história que o Juliano mencionou, que foi no clube, daí o clube foi abandonado durante um bom tempo, nos anos 90, eu acho. Eu não lembro precisamente em que ano. E aí a gente pediu, não lembro quem era o presidente, sempre tinha a gente sempre teve muitos amigos aqui, né? Alguém que botava a mão, pô, vamos ajudar os guris, né? E aí a gente saiu um tempo ali, era abandonado o clube. Tinha luz, tudo, mas não estava usando. Daí tinha um palco, né? Um palco legal, assim, então a gente começou a ensaiar ali. Durante a semana, assim, eu lembro que era um dia de inverno, frio, assim. Nós estávamos ensaiando, daqui a pouco chegou um cidadão lá, começou a dançar, sozinho, estava bêbado, a gente viu que ele estava... Gente, vou fazer um corte aqui, porque é o meu primeiro episódio do podcast. As coisas ainda, como vocês podem ver, tá tudo mais ou menos, não tá? Então a gente tem que fazer uns cortes, acaba o vídeo, volta, então... Agora a gente vai só dar uma continuada aí no assunto que o Jorge estava terminando, que o cara estava rodeando vocês lá no a gente estava no ensaio no clube, e chegou um cidadão lá, começou a dançar, até então tudo bem e tal, daqui a pouco ele puxou uma arma e pediu a lambada do Michael Jackson, a música. A gente não sabia tocar essa música, né? Mas continuamos tocando, o cara dançando, daqui a pouco ele às vezes apontava e tal, aquele nervosismo nosso, o cara totalmente bêbado, embriagado. E o meu medo era de, sei lá, se ele não quiser atirar por mal, mas que dispara essa naba dessa arma, pegue alguém, Deus o livre, né? E a gente ficou branco, ficou nervoso, daí um olhou pro outro, assim, como é que vamos fazer? Não dava para sair pela frente porque ele estava na porta, perto da porta. Daí o Júlio chegou, pelo amor de Deus, não faça nada. Não atira. Não atira. Aí o cara nem bola, o cara tava dançando com a arma e tal. Daí atrás do palco tinha uma janela bem pequena, daí olhamos pro outro ali era a nossa salvação. Então, não lembro quem foi o primeiro que saiu, mas saímos ali, como fala no juridiquês, em desabalada carreira. Eu acho que quem saiu primeiro foi o Jean Capistrano. O Jean estava ensaiando com a gente uma música do Raul Seixas. Ah, o Jean cantava Raul. Pela janela fomos nós. O Jean saiu antes do salão, né? O Jean saiu antes do salão. Ele que chamou a polícia. Ele conseguiu sair. Ele saiu, ele encontrou ele na entrada, na verdade. Essa cena eles não viram, na verdade, porque o palco é assim, ó, o Júlio estava aqui, o Jorge aqui e eu aqui, e a entrada do clube era aqui, ó. O Jean foi cumprimentá-lo porque conhecia, ele morava aqui na hospedagem da dona Tita, do seu Tatu, eles tinham uma hospedagem ali. E aí, quando ele estava amarrando o cardápio, ele já abordou o Jean com a arma. Eu fui o primeiro a ver a arma, na verdade, mas não deu tempo nem de falar para eles, né, porque daí ele entrou. Daí na fuga o Juliano tirou esse tapume e saiu, né? Certamente o Jorge saiu na sequência e eu fui o último porque eu fiquei olhando para a porta ver se ele voltava. Ele foi até a porta. Acho que até foi o Jorge disse que, ou o Júlio disse que lá fora tinha alguém para dançar. Vocês lembram disso?
Alguma coisa nesse sentido. Lá fora Pra tem... ele sair, né? Pra ele sair, e daí nisso ele foi na porta. E nisso foi que deu tempo de sacar. Mas eu inocente, porque eu também não sabia. Não foi um ato de coragem, foi um ato de inocência. Quando eu olhei, a guitarra do Jorge estava recém-caída ainda, o Jorge já certo lá fora. Eu cheguei. A gente era tudo guri pequeno, acho que o Jorge, o Marco estava aí. Sim, 15, casa de 15. 16 anos no máximo. Né, foi uma coisa. Pernas pra de queda, né? Nossa. Sim, eu recordo que eu com uma perna só, que tinha um monte de lajota embaixo, e eu pulei de ponta assim, bati com uma bunda esquerda, e só com a perna direita eu passei os dois assim. E fora que a gente ficou depois, perambulando pela cidade, que o reforço policial não chegava, o Jean demorou a voltar com a polícia. Eu acho que ele foi lá na casa do São Antônio Polícia, na época ainda chamava, né? Que é pra... E acho que o delegado, o sargento, não lembro, morava lá na Água Fria, na casa do seu Linder lá. Enfim, demorou. E a gente ficou perambulando com medo de cruzar com ele, né? Eu lembro que a gente foi lá no Iperogi e o Michael na janela, e o Michael, acho que o Petro, já queriam vir fazer uma rebelião pra gente pegar o cara, dar umas porradas. Então, né? Mas nós estávamos meio com medo na época, né? Armado. Ia brincar mesmo. Foi um episódio marcante, Cleber. Eu lembro muito bem, ele aqui no lado da minha casa, ele era pastor evangélico da igreja luterana. E eu cheguei cheio dos livrinhos também, esses livrinhos que o Júlio comentou, aqueles com cifra, com letra e tal. E do que a gente gostava, Legião Urbana, Lulu Santos, Barão Vermelho. E assim, com medo que ele não ia deixar eu tocar, porque, vai só botar música de igreja. Daí na hora que ele viu, o cara era tão sábio assim, ele era um ótimo professor. Ele disse, não, é por aí, toca isso aí. Claro, vamos tocar uma de igreja também, né? Mas... Não escapar. Não, mas tudo certo, né? É porque as de igreja também eram um pouquinho mais fáceis, né? Então, para aprender, né? Aprender tem que ser o mais fácil. Daí, mas ele não me vedou isso. Daí, uma coisa que ele disse, assim, que até hoje eu marco, quando alguém me pergunta, assim, como é? O que tu tem a dizer? Porque no violão, né, no meu instrumento, a guitarra no braço esquerdo, onde vai a nota, né? Tem que chama de ferir as cordas para sair o som. Pestana é difícil, no começo não sai o som e tal. E a mão direita é o ritmo da música, que é a batida. Daí ele dizia o seguinte, se tu errar aqui na esquerda, não tem nenhum problema. Por quê? Porque poucas pessoas vão perceber, mas tu vai tocar, tal, beleza, daqui a pouco tu já acerta de novo e segue o baile, como diz o outro. Daí e a mão direita? Não, a mão direita tu não para, porque se tu parar, ele até deu o exemplo do baile, tá tocando um shot, né, uma valsa. Se tu parar porque errou, que o aprendiz para, o cara que está lá dançando, ele vai parar e vai te olhar, daí vai ser pior, né? Ele vai parar, né? Bobear, o cara te joga um tomate lá na fuça. Então, olha a sabedoria desse professor que eu tive, né? Até hoje, assim, é o que eu falo, assim, a mão direita não para, né? Ritmo não é ritmo. Conectação do canal. A luta não. Mas... Sim, o Júlio falou em limitação, né? Invariavelmente, lá no começo, nós tirávamos música de rádio, novidades, né? Nem tinha, primeiro, nem recurso para ficar comprando disco, que era efetivamente caro, não era relativamente caro, era efetivamente caro um disco, né? Então, o Juliano, nessa época, era o único que morava fora e deixava um aparelhinho que deixava rádio, né? E tinha uma música que ele não sabia fazer a entrada, porque o Júlio começou a gravar e a gente tocou ela um bom tempo, até chegar alguém que tivesse um disco que a gente pudesse gravar. Pra ver como é que era. A gente tocou ela sem a introdução, sei lá, eu não lembro, a gente rolou lá, não sabia o que era. Algumas, eu acho que Algumas, Então, era bem comum, era essa a limitação. Então, depois, lá no final, já no final da banda, ali nos anos 90 e bastante, então já tinha lugar que já tinha o CD, então já dava para ir lá em Tuporanga, acho que era Canto, enfim, gravava um cassete com várias músicas. Então, mas lançamento como é hoje, que lança na Europa e aqui ao mesmo tempo, não existia, né? Para a música chegar nas nossas rádios aqui, era um ciclo de quase um ano de atraso, né? Então, um cara que influenciou muita gente, e a gente tocava umas músicas muito malucas, que ninguém tocava, foi o Adriano Dias. Verdade, né? Ele lia a revista Bis na época e outras influências. E ele morou com um cara lá que tinha um grande conhecimento musical, especialmente de bandas que iam estourar. Então, antes dos outros tocarem, a gente já tocava Patofu, por exemplo.
ele já conhecia. Daí a gente tocava umas outras músicas que ninguém conhece até hoje, eu acho. Maria do Relento, The Little Queen, The Mad Birds, e a gente tocava. E eu tenho vídeos ali, depois eu vou te mostrar, da gente tocando essas músicas que pouca gente conhecia. Pô, e é verdade, o culpado disso era o Adriano Dias. O Adriano trouxe, ó, toca isso aí que isso aqui vai estourar, cara. Que a UPA do FUV ia estourar, né? O The Little Queen, The Mad Birds, não, mas aí mesmo assim a gente tocava algumas músicas. E Maria do Relento era uma música bem engraçada, né? Tinha umas 3 da Maria do Umas Relento. 3, verdade. Conhece o Mário. Conhece o Mário, verdade. E a do Silvio Santos que a gente fazia. Eu tenho uma questão, uma pergunta para vocês. Vocês sempre tocaram, então, esse tipo de música, mas tinha alguns momentos que vocês acabavam cedendo 2, 3 músicas diferentes do ritmo que vocês gostam por conta das pessoas, que nem aqui em Alfredo, a influência é muita música sertaneja, música de gaúcho, de baile e tal. Às vezes vocês abriam assim, tá, vamos tocar 2 pra vocês pararem de encher o saco. Não, vocês seguiam ali e a galera que aceita. Eu acho que até a gente tentava, né? Acho que no começo... No começo é tocar de tudo, né? Não, no começo a gente... Primeiro que imaturidade, né? Começo a gente era muito punk rock, lembra? Muito punk rock. E aí realmente a gente não abria. Mas depois a gente tocava de tudo. Eu lembro que a gente tocava até música gauchesca, tocava 1, 2 músicas gauchescas assim, no meio, né? E lá tocava. Quando era mais informal, assim, né? E até porque, assim, é aquilo que... eu assisti um documentário no Netflix do Mamonas Assassinos. E aí uma frase do Rick Bonavita, lá que no texto fala assim que, reporta, guardado as devidas proporções, lógico, né? Eu guardo muito isso, que ele fala que em um determinado momento, quando ele falou para os Mamonas, não, eu vou abraçar vocês aqui e agora vamos produzir. Só que uma coisa, você não tem que trocar o nome era, não recordo qual era, Utopia, a banda era Utopia, né? E aí você não tem que trocar esse nome aí e tal. Daí o Rick fala que o Dinho olha e fala, mas pô, a gente já tem um público aqui, a gente já tem uma fama. Aí diz que o Rick rachou. Então, aí, né, a gente na cabeça de gente tem. Então, assim, como sempre a gente teve os amigos que sempre acompanhavam, a gente ia tocar na região, mas sempre tinha amigos que acompanhavam e sempre pediam, né? A gente acabava tocando para também agradar e poder retribuir os amigos que compareciam. Então, a gente sempre a banda sempre tem que acaba abrindo, tocando alguma coisa. E assim, a gente teve uma época que também tocava desde Nirvana, que era mais pesado, vamos dizer assim, para o nosso público, e também tocava aquela do Roupa Nova, né? O Jorge Ben. Jorge Ben, né? Então, mas assim, mais dentro do rock, pop rock, assim, né? Tipo, ir pra gaúcha e tal. A gente sempre tem uma tendência pop também. É pontual, a gente sabe tocar, se precisar. A gente tocou esses dias no Jason lá, faz um tempão, a gente tocou umas valsas lá. Sim. Né? Tava entre amigos lá, o cara pediu, vamos fazer. Os caras dançaram pra caramba. Mas era bem informal, né? Normalmente a gente não até faz isso. Até porque acredito também que os pais de vocês também são já mais desse tipo de música, né? Sim. Os pais nem acompanham, né? O meu, por exemplo, talvez não tenha visto uma vez ou 2, porque não curte, né? Não é uma veia que agrade eles, né? Só que acaba que vocês sabem, né? Porque a gente escuta. Eu tenho uma veia sertaneja bem forte, assim, né? Eu informalmente canto muito sertanejo e gosto, né? Essa roupinha xadrezinha aí tá já tocamos. Essa roupa não precisa, né? E nós já tocamos baile também, eu e o Marco já tocamos em banda de baile, então banda de baile toca de tudo, né? Toca samba. Depois dessa banda, daí a gente teve outras bandas, mas não era assim do rock, né? Outra formação. E hoje o nosso EP, assim, a gente tem duas opções, vamos dizer assim. Uma é um pouquinho mais pop, depende do local a gente vai. E outra mais show, assim, né? E outra é um pouquinho mais acelerada, mais um rockzinho, depende do local. Tipo, né? Tem um pub que a gente toca lá em São José que é mais de rock, então a gente tem um EP mais específico, né? Agora se for num barzinho, uma festa privada, né? Às vezes. Então a gente também tem algumas cartas na manga, né? Tem que ter, né? A gente sabe que tem música que é clichêzão, bater, não tem erro. Sim, né? sim. E assim também não adianta tocar o que a gente gosta e o público não, isso aí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a gente é uma banda pop, né? A gente quer... E qual a música que vocês não suportam mais? Assim, lá no fundinho, que tipo a galera pega, putz, de novo, cara, essa música tem que tocar porque a galera gosta, assim. Nossa, é alguma... Acho que eu até já me acostumei. Assim. É que quando alguém pede,
o nosso coração jubila, porque é gostoso quando alguém pede alguma coisa. Tipo, Whisky a Go-Go, uma música que pra nós, a gente já tinha saturado ela, né? Porque é muito clichê, a gente não queria mais ser banda clichê, mas também por sabedoria e experiência, a gente vai criando uma espécie de sabedoria de saber que não importa se a gente entende que é bom, se o público gosta, e é clichê, e é tocar e não tem erro. Vai bombar, né? Vai bombar. Ainda Como tem- era um garoto, né? Era um garoto que como eu. Aham. Se for uma festa da nossa idade, um pessoal de 30, 35, ou qualquer idade, né? Uma música, se tocar não tem quem pare sentado. Então a gente tem essa eu vou chamar de expertise de nem assimilar como uma obrigação ou como com algum tipo de tem que tocar isso. Flui naturalmente. Né? E já também o contrário, tem algumas que pessoalmente eu não gosto, mas que tá no nosso repertório, no setlist, quem é o que cuida disso, mas é o Marcos, ele tem a manha e bota a música, vamos fazer. Eu particularmente não gosto, eu gosto de determinada banda, mas tocando fica legal, e daí o pessoal também gosta, então tem que pensar nisso, né? Não é, não gosto dessa banda, não vou tocar, nada a ver, né? Então eu vou fazer um negócio George e deu, né? Não é assim que funciona, gente. E eu acho que a gente tem essa característica de agradar. Nós não tocamos. Tem banda que vai lá e toca pra si, né? Sim. O nosso estilo, o jeito que eu gosto, a forma que eu gosto. A gente tem essa percepção de ficar olhando, eu acho. A gente sempre se comenta, né? Entre nós. Acho que estamos no caminho certo, no caminho errado. Vê que a hora que a gente tocou determinada música, houve uma reação. Né? Que tocou outra música, outra reação. O que também não dá para esperar é um show de 2 horas manter um nível de atenção do público extrema o tempo inteiro. Isso não existe nem em show grande. Pode ir lá no show do Guns N' Roses. Teve um momento que a galera baixa a bola, fica mais ouvinte, menos conectada. E é natural. Então, também o tempo foi trazendo pra gente. O Jorge está falando do público ou não público. Hoje, se não tiver ninguém olhando, a gente não fica broxo. Sim. Assim, não impacta. Claro que o ideal, o bom é quando tu tem aquele público que interage, que está na frente. Mas assim, já a gente começa um show às vezes e ninguém olha, nem percebe a banda. E é natural, a gente entende isso como natural. E daqui a pouco a gente sabe que também naturalmente o público vai interagir. Eu não sei, eu sou muito... como é que se fala a palavra? Fugiu, mas tipo... quando ali na apresentação do Jardim, cara, eu vi a galera, assim, é uma mistura de orgulho com também que banda legal, né? Sim. Porque, mas é aquela coisa assim, eles são nossos, eles são da nossa Sim. cidade, que massa, não só vocês, quanto os outros que também se apresentavam, né? O Cadu, por exemplo, cara, sensacional, de tu olhar assim e dizer, cara, que legal, e a galera se abraça e bebia todas e tava todo mundo emocionado. se identificar, assim. né? Se Mas identificar. a recíproca também é verdadeira, sabe? Eu acho que eu não falo por mim assim, eu acho que cada vez que a gente toca em Alfredo é diferente. Né? Eu acredito que os dois também têm essa mesma sensação, assim, né? Tocar em Alfredo realmente é diferente, assim, né? Porque a gente tá em casa, tá no nosso quintal, tá entre amigos, é uma energia diferente, E a nossa primeira apresentação foi na praça. Foi na praça. Nesses eventos que eu te falei, que a gente botou, eu tenho recordação muito nítida assim, dessa caixinha que o Sr. Toledo prestou pra gente. Então, pensamos uma caixinha que tivéssemos lá uma outra maior, e era isso. E a gente fez a primeira apresentação bem precária, né? Eu considero, então, quando a gente voltou a tocar na praça, assim, até acho que mencionei num dos eventos ali, que a gente estava voltando a tocar no mesmo lugar que a gente tinha começado. Não sei se foi o primeiro show. Hoje de manhã a gente estava debatendo qual seria o primeiro show. Eu tinha como primeiro show contratado na minha cabeça o show que a gente fez lá no Chicão em Bom Retiro. O Chicão tinha uma pizzaria, restaurante, não lembro o que era. Esse Chicão, acho que não sei se era daqui ou não, mas a mulher dele era daqui, a Wanda. Eu recordo que o pai mencionava que eles eram daqui. E contrataram a gente, viram um evento assim desse. E aí nós contratamos um frete com o Mano, lembra? Com uma Belina no nosso equipamento. Cabia uma Belina. Mais nós e mais o Mano, né? Que era o Mano da dona Nilva Figueiredo. E aí nós fomos tocar lá. Daí, nessa ocasião ele introduziu
o conhaque pra gente. Foi, a história do conhaque A gente era bem novinho. Verdade. Mas na época tudo bem, tá? Era só um colinho. Pra voz, né? Melhor do que o Naquela época cru, podia. né? Naquela época podia, Bem naquela época. melhor. Introduziu o conhaque naquela época já. Só deixa eu perguntar, Carlinha, como é que estamos aí Pode dar? Então tá bom. Eu queria saber o que vocês acham, assim, da questão de hoje, essa gurizada. Talvez a questão de ter tudo muito rápido, muito pronto, e até a impaciência de ter que, sabe, devagar, as pessoas querem tudo muito inédito, né? Logo já atingir um público. O TikTok, por exemplo, veio aí para mostrar que a gente tem muito essa pressa de conseguir as coisas. Vocês acham que hoje, assim, a gurizada... Como é que vocês veem esses que estão começando? O que talvez até vocês poderiam dar de lição para eles, com base naquilo que vocês viveram? Assim, o que vocês veem hoje, a gurizadinha, vamos dizer, da idade de vocês lá atrás, que começou? Será que eles estão no mesmo caminho? Será que o incentivo está o mesmo também? Qual a opinião de vocês, assim? Esse fator facilidade hoje, né? Hoje, se a gente pudesse se divulgar como a gente poderia na época, né? Imagina, a gente poderia alcançar muito mais coisa, né? Nós tínhamos uma ideia de projeção, né? Como a gente já mencionou, mas qual é o caminho? Por onde fazer, né? É difícil outro ter um empresário, alguém que acredite, e a gente talvez não tivesse esse acesso, né? Hoje a internet tirou as fronteiras, né? Geográficas. Para a gente fazer uma graça, cada vez que eu vejo um documentário de uma banda, eu sempre lembro da gente, né? É inevitável, né? Numa viagem, por exemplo, assisti o filme Bohemian Rhapsody lá do Queen, eu chorei o filme inteiro, porque eu via a gente ali. O relacionamento de banda é uma coisa complexa. E para adolescentes é mais complexo ainda. A gente está se experimentando ainda também, né? É uma fase de transformação e também de amadurecimento. Ele foi uma fase importante para nós. E assim, eu falo por mim, fui abençoado de ter o George e o Júlio como parâmetro para mim, né? Eles eram mais velhos e na adolescência, 1 ano ou 2 é uma diferença muito grande, né? Então isso ajudou muito na construção do meu caráter, né? O Júlio sempre foi uma escola para mim, me conduziu muitas vezes, que é um cara mais velho, então eu tive essa sorte. Eu vejo lá nas bandas quem é estrutura, quem não é a banda não é só arte, não. A banda é um relacionamento, é um casamento. E eu chorava o filme inteiro, porque eu vejo, e salvo as devidas proporções que existem, né? Nós e o Queen, o pessoal conhece o Queen, certo, né? É uma banda, né? Mas eles não conhecem. Já abriu vários shows para nós. A gente teve o nosso universo de fama, de conhecimento, que para nós foi suficiente, né? Eu não sou um cara que eu afirmo assim, que eu não tenho nenhum tipo de frustração com banda. Eu fui feliz naquilo. E aquele nosso universo nos proporcionou o que a gente precisava, né? Embora a gente quisesse ser maior, mas não pela fama, eu acredito, mas por ser uma banda. Mano, eu acho que a gente tinha o carisma. As melhores bandas não são formadas dos melhores músicos, mas das melhores pessoas, assim, né? A gente tinha essa harmonia entre nós de ser um grupo. E acho que é isso que várias bandas, Legião, eles começaram a tocar na banda, né? O guitarrista aprendeu a tocar na banda. A banda em movimento, já como banda Legião Urbana, talvez. Ou no Aborto ainda, não lembro em que fase. E faltou, né, essa milhame, mas eu acredito que se a gente tivesse essa projeção hoje, talvez ele pudesse ter chegado mais longe, né? Eu também não sei se a facilidade nos deixaria menos insistentes, ou sei lá. Não dá para saber, né? Que são dificuldades, são fases diferentes, né? Fases e dificuldades diferentes, né? A nossa dificuldade lá atrás é que a gente não tinha como divulgar, como pesquisar, como estudar. Até um né? Cartaz, né, Júlio? Para fazer um cartazinho numa banda era um trabalho. Não tinha, né? Imagina. Nem impressora, né? E hoje tu tem essa facilidade, só que essa facilidade também é para todos. Então, assim, ao mesmo tempo que tu tem, 1 milhão de pessoas também tem. Então, né, é difícil falar. É complicado porque as dificuldades, eu acho que elas têm o mesmo peso, apesar de serem diferentes. Né? No sentido, não do teu oportunidade de estudar, digo no sentido de você conseguir expandir. A pergunta dos jovens de hoje, da questão de tudo ser tão rápido, né? A comunicação, a informação.
de fato é um avanço que a gente tem que tentar pegar as coisas boas disso. E por outro lado, o que eu lamento um pouco é que daí as pessoas também não dão tanto valor para as coisas, porque é tudo muito rápido, muda muito. Por exemplo, uma notícia, tu já leu aquela, já quer ver outra, essas redes sociais, o TikTok, o próprio vídeo, dizem que tu tem que fazer em 30 segundos, né? Porque se tu fizer mais do que isso, o teu telespectador, o teu ouvinte, enfim, ele vai cansar e não vai prestar atenção. Então é tudo muito rápido. Mas também pode ser um ciclo, né? Como tantos outros que já tiveram. Então o que eu tiro disso assim, são as coisas boas, né? Que antes a gente não tinha tanto acesso, né, à informação. Antes era tudo mais difícil, né? Tudo mais difícil. Inclusive aqui em Alfredo Wagner, para chegar jornal, era tipo, não chegava o jornal do dia, entendeu? Chegava o jornal da véspera, quando era isso. Então vinha pelo ônibus, enfim, era tudo mais difícil. Sobre o conselho para quem está começando, quem vai seguir nisso, eu diria o seguinte: fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Boa. Isso em tudo na tua vida, não só na música, na tua profissão. Não adianta tu fazer alguma coisa porque está na moda, ou porque teus pais querem, ou porque aquele fulano é rico porque fez isso. Se tu vai ser infeliz, não é a tua vocação, né? Então faz o que gosta. Sobre estilo de música, por exemplo, um primo meu, eu digo que meu mentor, o Eduardo, ele é músico profissional, ele só é músico. Inclusive tem uma história dele que ele foi parado numa blitz, o polícia perguntou: o que tu faz? Sou músico. Tá, mas o que tu trabalha? Em quê? Daí ele: não, sou músico. Tá, mas tu não faz nada, né? Então, o cara é músico, né? E ele é um baita músico. Então, ele diz, eu faço muitas perguntas para ele: ô Eduardo, como é que tá a noite de Floripa, de São José da região? O que tá bombando e tal? Eu falo: cara, se tu quer tocar todo dia, é sertanejo, né? A gente não gosta de tocar sertanejo. A gente podia tocar sertanejo tranquilamente, né? Inclusive num trio. Mas a gente não gosta. A gente é feliz tocando o que a gente toca. Então, esse é o conselho, né? Sim. Ser feliz, fazer o que te dá felicidade, Com né? certeza. Te dá prazer. Essa é a minha dica. Só complementando do Jorge, né? Fazer o que gosta e também se divertir, né, Jorge? Se divertir mesmo, né? Subir num palco, aonde tu for tocar, com o intuito de se divertir. Aí o negócio flui, aí é bacana. Uhum. É isso aí, gurizada. Aprende com quem sabe. Olha, eu quero começar aí pra gente encerrar. O papo tá muito bom, mas eu tenho uma pergunta. Como vocês veem a banda, a formação aí, vocês três, daqui 10, 15 anos? Bastante tempo. Então, a gente não tem muita... A gente vai deixando acontecer, né? O que a gente tem... Porque as coisas que a gente objetivou recentemente, a gente já atingiu. E muito mais rapidamente do que a gente pensava. Essa fase da nossa vida também nos permite, né, ter mais recursos para fazer as coisas, para dar agilidade. A gente não depende mais tanto dos outros, né? Uhum. E essas facilidades que o Júlio mencionava agora estão à disposição da gente também. Então, como o Jorge mencionou anteriormente, a gente faz um ensaio, grava em meia hora, a gente está se ouvindo e pode se corrigir rapidamente. Na época a gente gravava num toca-fita e uma qualidade ruim, então a gente não tinha essa possibilidade, né? Uhum. Então, a gente, num futuro muito próximo, a gente pretende, né, alguns dos objetivos que a gente tem, fora os que a gente alcançou, é fazer esse aniversário, não, ou uma comemoração da banda, né, por essas 3 décadas, gravar um DVD e gravar as nossas músicas autorais. Talvez ano que vem a gente foque um pouco mais nisso já, e não sei em que momento a gente vai conseguir. E certamente a gente vai gravar aqui em Alfredo, né? Uhum. E a gente vai convidar muita gente, porque a nossa banda, como eu mencionei antes, ela tem um contexto, né? Tem um universo que é o nosso universo de atuação, que foi a nossa, eu vou chamar de fama. Então nós temos um público que é quase impossível dissociar a banda da comunidade num período de tempo. Então envolveu muita gente da comunidade, desde a gente já falou de igreja, de colégio, uhum. São 2 núcleos sociais enormes da cidade, né? Então já foi metade da cidade aí, né? Então esse evento vai ser um evento para coroar uma história assim, e eu acho que a nível eu falo e me arrepio todo, uhum. Porque eu começo a me passar um insight com vários rostos, várias pessoas, então acho que vai ser muito bacana, vai ser emocionante.
Então eu pretendo, né, separar esse material agora para que a gente possa fazer esse resgate histórico. Eu já entrei em contato contigo para nos auxiliar nisso, fazer esse mini documentário e talvez passar essas imagens lá. E vendo as imagens eu vejo metade da cidade aparece nas imagens. É impossível dissociar. Eu acho que um dos objetivos é esse. Né? De tocar eu não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, sinceramente. Parece clichê, né? O Jorge... Vocês têm filhos? Tu tem? Tenho uma filha de 11 anos, a Júlia. O Jorge tem 2 também. O menor acho que vai... eu ia perguntar vai como é que essa vertente também, eles gostam de acompanhar vocês? Gostam. Eles têm interesse, né? Inclusive nesse último show, de vez em quando dá eu levo eles, até para eles verem, sentirem, ver como é que se empolgar, ver como é que é, né? Daí minha esposa teve que tirá-los da frente do palco porque eles queriam subir no palco para dançar. Eles queriam aparecer também lá e dançar, e corajosos, assim, sabe? Daí ri pra caramba, assim, mas eles gostam, assim, daí eu ouço muitas músicas no carro, né, com eles, daí o mais velho já gosta mais do que eu gosto, o mais velho tem 7 anos, e o mais novo já entrou nesse do Acorda Pedrinho, do Bailarina, do não sei o quê, já tem até uma pastinha para ele do Spotify, que são essas aí, tudo certo, né, ele canta e tal, né? Faz parte, tudo bem. Sobre ali, objetivos, a gente voltou, né, nesse tempo aí, vamos tocar, vamos nos divertir, vamos fixar alguns parâmetros também, porque, né, vamos tocar todo dia, todo final de semana, né, como é que vai ser? Por quê? Porque nós temos, primeiro, os nossos empregos, né, os nossos ofícios, temos, não é só músico, talvez, tem o trabalho, talvez o primeiro, até vou retificar, primeiro a nossa família, né, também, né, nós temos nossos compromissos e também a gente não vive de música. A gente toca música por diversão, por prazer, a gente gosta disso e claro que se vier um faz-me rir, melhor ainda, né? Então a gente definiu de tocar uma vez por mês, tá legal para vocês? Tá, não, no máximo 2 e vamos fazer assim? Claro que tem procura, tem, mas daí a gente também vai equilibrando assim e tá dando certo até agora, então acho que vai ser mais ou menos nesse sentido, né? E tanto faz se a gente vai tocar num Rock in Rio ou no bar do não tem problema nenhum, a gente vai fazer igual, né? Outra coisa que a gente faz que é ao vivo, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que é playback, né? Até tem umas histórias engraçadas que usa o pedal de guitarra. Daí o cara vê que eu aciono o pedal, ele acha que é um playback. Até já falou com um amigo, tá vendo? Tô te falando, é playback. Não é playback. Eu duvido que uma tomada caiu, alguma coisa parou, eu falei, não falei que era disco, era um CD tocando. Mas nada, alguém triplicou, né? Sim. Que legal. Mas isso é quase um elogio, né? Porque, você tá igual um CD, porque é bom. Tem essa E como é que faz para contratar vocês aí? Mas só complementando, só complementando assim, uma coisa também que é legal, assim, colocar, é que, falou, daqui 10 anos e tal, né? O legal da nossa banda, do nosso grupo, é que antes de a gente ser uma banda, porque assim, muitas bandas acontece o quê? Tem músicos lá espetaculares, os caras se reúnem, vão montar uma banda e montam uma banda, né? A gente é o contrário, antes de ser uma banda, antes de sermos músicos, a gente é amigos, né? Amigos irmãos, de uma vivência de uma vida inteira, a gente é amigo lá de criança, lá de 4, 5 anos de idade para frente. Então, daqui 10 anos, né, é aquilo que a gente colocou antes ali, o legal é tu tá tocando, se divertindo. Isso é o mais legal, assim, é a grande sacada, assim, né. Então, daqui 10 anos é o fato de a gente primeiro estar junto, né, porque a gente estando junto, a gente está entre amigos, entre irmãos, e aí depois sim, né, tocando, se divertindo, porque, como o Jorge colocou, a gente não vive da música, a gente não é músicos profissionais, né, a música pra gente é a nossa cachaça, né? Claro que a gente tem uma vez que tu tem o grupo, também tu tem um compromisso por trás disso, tu tem que apresentar algo com qualidade, algo bacana, né? Mas a ideia é que a gente, né, esteja junto, convivendo junto, se divertindo junto, nossas esposas, elas estão junto com a gente, né? Então nos apoiam nesse sentido, então isso que é o bacana, daqui 10 anos a gente está convivendo e fazendo uma coisa que a gente gosta, que nos dá prazer e que a gente se diverte,
porque isso também rejuvenesce a gente, né? A música ela tem essa mágica, né? Basta a gente ver grandes nomes de música aí, né? Músicos aí de 70, 80 anos ainda fazendo show, se divertindo, né? Quando a gente entra no palco, coordenando a energia muda, plateias né? e tal. Então a música ela tem essa magia, né? De fazer tu rejuvenescer, a música não deixa envelhecer. Então eu quero que a gente daqui 10, 15 anos a gente esteja lá. Nem a gente sobe, brincando. Tu tava lá no último show que a gente tocou aqui, a gente sobe com um tesão de 20 anos assim no palco. Não tenho medo de tocar com nenhum jovem no palco assim, em termos de energia, né? A gente chega com energia, claro que a gente tem nossos limites e tal, mas a gente se transforma, né, quando sobe no palco. E é muito gratificante poder envelhecer fazendo isso, assim, é um privilégio. É um privilégio, né? Eu acho assim, como é que eu vou dizer, cara, puta privilégio, sabe, poder envelhecer, ter um hobby desse nível, assim, que ser músico é muito massa, sabe, é muito legal. E poder, imagino daqui 10 anos que a gente vai estar lá já, a gente tinha 30, vai estar com 40. E poder estar junto ainda, e o mais legal é que é junto, é a mesma formação e tal, o Júlio falou, ainda sendo amigos e tal, legal. As mulheres se dão super bem, então é uma família, grande família. Que legal. Uma grande família. Fica o registro, né, também, né, daqui 10 anos, 20, 30, os nossos descendentes, nossos amigos mais novos, os filhos deles também vão lembrar que passou por Alfredo Wagner a banda Origem Cedo Rock, assim como antes passou os outros, os demais, né, que também fizeram a família, o jazz familiar, né? Jazz familiar, eu tive um contato com essa turma ainda, né? Eu conheci o seu Rito lá atrás ainda, né? Que deu o seu Tite depois, que é um resquício, que era E fora outros que depois foram se formando depois de vocês. E o da Tilã, né? A própria banda do Coquinho, não me recordo agora. Da família dele, que era eu da não sei o família, nome. Né, do Coquinho. Hoje tem uma gurizada bacana. Os alfredenses, né? Tem a Tilã, que é uma gurizada aí também. São parceiros, estão sempre nos nossos shows. Sim, então. São amigos, eu vi que agora no colégio tem mais uma bandinha aí que está surgindo. Legal. O filho da Marciane. Não, Marcela, da toca Marcela, gaita e tal, isso, né? Eu isso, vi, talentoso. Eu acho que nunca vai parar, né, de ter. Eu acho que vai passar a geração, sempre vai surgir alguém que gosta e vai se formar. Sobre o que o Júlio falou ali a gente não é profissional, por quê? Porque a gente tem nossos empregos, né? Mas a gente toca e só que uma palavra que eu uso sempre, a gente é comprometido. A gente é confiável. A gente vai, se a gente fizer um acordo, um contrato, pode ser verbal, a gente vai honrar. A gente, inclusive, foi para o sul do estado, tínhamos 2 shows lá. Um show maior e um menor. Fizemos para já aproveitar a viagem, no final de semana, uma turnezinha sul do estado, vamos dizer assim, né? O show maior cancelou do nada. O cara simplesmente falou para mim, não vai dar. E eu, como não vai dar, né? Já tá tudo certo, né? E o outro show estava mantido, que era num sábado, e o primeiro na sexta. Então a gente foi nesse do sábado, fomos por nossa conta, a gente não ganhou nada, sabe? A gente, claro, cobrou o cachê e tal, mas longe e tal, teve despesa, mas a gente... Não viável, assim. Não, tipo, teria que cancelar também, né? Se fosse para... Isso era viável por conta do show do primeiro, a gente fez isso para aproveitar, né? Vamos estar lá, vamos fazer isso aqui também e tal. E a gente foi no menor e fomos, né? Eu nem cogitei de cancelar, nem cogitei, né? E o cara ficou feliz, deu tudo certo. E a gente também... Já quer que volte, né? Já quer que volte, né? Gostou, já fizemos amigos lá, o pessoal que começou a nos seguir. Então, tudo certo, a gente é comprometido, a gente é ponta firme. A gente, embora se divirta, isso não quer dizer que a gente é desleixado, né? A gente entrega um produto legal, mas a gente procura se divertir, né? A gente não tem o peso, esse peso, mas a gente não deixa de ser profissional por isso. E quem quiser contratar vocês aí, como é que faz? Pode visitar o nosso Instagram primeiro, né? Origem Cedo Rock, @Origem Cedo Rock. Lá tem bastante material nosso para conhecer. Eu acho que tem um link também que remete para o telefone de contato. Lá na bio? Na bio, tem um link que remete para o telefone do Jorge, que é o homem de negócios. Se alguém quiser gravar, o telefone é 48 999 19
1367. 48 999 19 1367. Vou colocar aí na edição depois. Beleza. Gente, queria agradecer. Daqui a pouco eles vão tocar uma música, mas eu queria fazer aqui os avisos paroquiais, né? E agradecer muito de verdade, porque quando eu pensei nisso aqui, vocês vieram na cabeça primeiro. Eu ainda falei mais com o Marcos, né, que eu tive contato, que eu queria fazer o meu primeiro episódio com vocês, porque a gente quer que dê certo esse podcast e tem que ser com pessoas que eu sabia que ia ter um papo legal, e eu me surpreendi mais ainda conversando aqui com vocês, porque eu já imaginava que ia ter papo bom, que a gente pode até tarde aqui, né? mas eu fico muito feliz em estar acompanhando, poder acompanhar vocês desse retorno, já que lá eu não tenho 30 ainda. Descobri que se a gente está aqui, tens influência nisso, viu? Que bacana, que aqueles eventos ali foram, com certeza, foi uma forma de resgate da banda ali, né? Foi bem legal. Não, e tomara que as pessoas continuem fazendo isso, porque é muito, muito legal, assim, né? Legal. Essas questões de valorizar a nossa cultura, principalmente o alfredense, que tem talento, certeza, não só na música. Nós temos um várias, exemplo, né? Nós temos um exemplo na cidade que é o Cadu, né? Que, poxa, chegou num estágio bacana lá de representatividade de cidade, né? Falando nisso, a Gilmar, a irmã do Cadu, ela teve uma passagem com a gente cantou também, com a gente, né? verdade. Um tempo, é verdade. Verdade. São talentosos a família, Família né? talentosa. Sim, o Gilmar fabrica só coisa boa lá, rapaz. Podia ser a banda, né? Fabricou uma banda. E é verdade, é legal isso, né? Assim, poxa, a cidade apoiar nesse sentido, valorizar, né? Isso é bacana, E continuar incentivando essa gurizada aí, porque às vezes não adianta, quando é adolescente sempre tem aquela risadinha, aquele amigo, né? Aquela galerinha fica rindo por trás e tal, mas não, incentivar que isso é bacana, que o que eles estão fazendo é muito interessante, a escola é um ambiente que tem que incentivar essa galera e saber que, por exemplo, elas podem, eu acredito que procurar vocês também, essa juventude que está aí, né? Uma das nossas maiores fãs é a dona Cássia, que foi diretora do colégio, professora, né, muito conhecida aqui na cidade, e ela vai em todos os shows, né, sempre que possível. E eu não sei, lá no fundo eu acho que ela se orgulha de, olha, tudo meus alunos, sabe? Com certeza. Se eles estão aqui hoje, ela me arrepio para falar assim, porque dela, ela sabe que a mão dela ajudou, né? Ela é de tanta gente, né? Mas sim. Eu lembro especialmente dela como diretora, que ela deu essa oportunidade de a gente, e os encontros culturais foi uma alavanca bastante grande também, para a gente despontar e se interessar em evoluir, né? Porque, querendo ou não, é aquilo que eu falei, treino sem jogo não adianta, então tem que ter um impulsionamento, né? O músico quer tocar para alguém, quer ter uma visibilidade, então isso foi bem importante. E às vezes está nesses núcleos, como a escola, a igreja, o impulsionamento que aquelas pessoas precisam. Com certeza. Como falasse na igreja, e o Marcos colocou na Dona Cássia, assim, né, uma pessoa que a gente não pode deixar de mencionar sempre, agradecer, porque ela influenciou muito, né? Não é influenciar, ela contribuiu, a palavra é contribuiu muito, né, para esse sentido, foi a Dona Eunice, né? Dona Eunice, sim, mencionamos foi bastante no começo. Foi onde tudo começou, foi ali, né? Então, assim, e isso, então, aquele recado que a gente podia deixar é que essas organizações sociais, né, que são os grupos de jovens, seja de qualquer espécie, né? Desde que o objetivo seja bom, né? Uma organização criminosa. Mas tem vários movimentos que eu acho que podem, a escola, a igreja, os grupos de jovens, isso é fantástico. A gente é um fruto disso, né? Fruto puro disso, só disso. De eventos sociais, assim, super bacana. Legal, gente. Agradeço muito de coração por vocês terem vindo até Alfredo para isso, né? Porque eu sei que vocês também têm os compromissos e acredito que vieram muito por conta de hoje do podcast. Mas com muito prazer. E voltem sempre que quiser bater um papo, a gente pode combinar. Espero vocês também em Curitiba, que agora eu estou morando lá, então espero. Cidade do Rock. Bora lá fechar um show lá, hein? Bora. Acho que eu vou estar lá. Posso, quem quiser dormir lá em casa, a gente já combina, não tem problema. E muito obrigado pela deferência de nos chamar para o teu primeiro trabalho, tá? A gente ficou muito honroso, muito lisonjeado com isso, a gente ficou muito feliz, tá? Foi um baita convite.
Obrigada. Muito obrigado mesmo, de coração. Contaram na praça, primeiro episódio então, contaram na praça só rapidamente por que surgiu esse nome, né? Porque aqui em Alfredo, assim, surgiu uma fofoquinha, uma historinha, contaram na praça. Quer ver como é que sabe isso? Tá na praça. Ih, então tá longe, né? Então tá longe. Manu, antes de encerrar, a gente queria te entregar uma lembrancinha. Opa! Uma sacolinha personalizada aqui, Olha só, gente. com uma lembrancinha. Já aqui na câmera. Ah, meu Deus, que legal. Um boné. Tem mais coisinha. Tem mais coisas aí. Espero que sirva. O quê? O boné? Não, a camiseta. Ai, gente, que legal. Uma camiseta. Meu Deus, agora eu sou fã. Aí tem um adesivinho aí pra botar no... Agora eu tô em outro patamar. Já vou estar lá no fã-clube da frente junto com os filhos Do George. Pode subir pra dançar. Subir no palco. Eu lembro de um rapaz que bateu sem querer no teu microfone e deu no teu dente. Lembra? E teve uma fã também que subiu no palco. Não vou citar o nome aqui agora, né? Tive que chamar os seguranças pra tirar. Sério? Aqui no Festival de Inverno. Ah, gente, muito obrigada. Adorei. E pra encerrar, os meninos aí escolheram as músicas. Eu não sei quais eles vão tocar. E tá Então a gente vai fazer uma música autoral, música nossa mesmo. Pra relembrar os nossos tempos de adolescente, os festivais que a gente participou e tal, essa música. Vamos lá? Noite vem de repente, traz escuridão. Você não sai da minha mente, não sai do meu coração. Oh baby, me leva contigo. Te quero e quero tanto, não consigo te esquecer. Você é o meu encanto, sem você não sei viver. Oh baby, me leva contigo. Oh baby, me leva contigo. Massa, essa é autoral. Linda, Essa é nossa, adorei. Autoral é nossa. E aí, mais uma? Vocês querem fazer alguma coisa? Quer fazer o movimento da noite? É uma outra autoral nossa. É de bobear, a gente nem lembra a letra, não quer? Faz tempo que a gente não toca essas músicas. Quando cai a noite e bate uma vontade de sair pela rua, tudo que antes eu pensava agora está sendo esmagado pela monotonia de viver sufocado. Porque quando eu saio pela porta fora, já não vejo mais a mesma penumbra. Já começa o amanhecer. Só o movimento da noite me fará esquecer da agonia que um dia me faz sofrer. Só o movimento da noite me fará esquecer da agonia. Obrigado, moçada. Moçada, Obrigado, hein? Valeu. Valeu, obrigado.